Fala, minha gente, muito bom dia, tudo bem por aí? A gente aqui espera que sim, final de semana foi bom, aproveitou bastante com a família, trabalhou também. Vamos juntos, mais uma semana começando, que seja uma semana abençoada, produtiva para todos nós. Bem-vindo ao nosso meio-dia, que já está no ar aqui pelo SBT. Olá, Dona Maria, bom dia. Bom dia, seu Fernando, tudo bem? Tudo ótimo, e você, certinho? Tudo ótimo. Bom dia para vocês aí de casa, ficamos juntos até o Mi5 com muita informação para vocês. Tem operação de reforço para a segurança pública na região da Grande Florianópolis nesta segunda-feira. A informação ao vivo com Kaique Guede. Kaique, a polícia quer encontrar pessoas que estão em débito com a justiça e até mesmo usuários de drogas que estejam incomodando a comunidade. Em que ponto você está, hein, Kaique Guede? Fernando Machado, Maria Esther, olá a vocês e a todos que assistem o SCC Meio-Dia. Estou no limite entre Florianópolis e São José. O cenário por aqui é bem diferente daquele que eu mostrei na última sexta-feira, também ao vivo no SCC Meio-Dia. Daqui a pouquinho vou entrevistar a vice-prefeita de Florianópolis porque está em andamento a Operação Saturação. O que isso significa é o que vamos juntos descobrir. Mas eu já adianto, no bom português, Fernando, o bicho vai pegar contra a criminalidade. Na parte de assistência social, a prefeitura também está agindo e agindo forte. Daqui a pouquinho. 11 da manhã, 1 minuto. A informação do repórter Kaique Guede, que está no local no jornalismo em tempo real aqui do meio-dia. O que acontece perto de você, o SBT mostra. Daqui a pouco é a faixa de Gaza, região conhecida por abrigar ou, pelo menos, aglomerar criminosos, pessoas em situação de rua. Daqui a pouco o Kaique volta com todas as informações. Tem operação e a gente mostrando tudo para você. E ainda, diversas cidades catarinenses foram afetadas pelas fortes chuvas deste final de semana. Alguns municípios serão reforçados, ou melhor, forçados a decretar emergência. Confira com a gente o trabalho e também a recuperação dos prejuízos. A estação inverno de 2025 foi lançada com grandes novidades que você confere a partir de agora, aqui no nosso meio-dia. Estamos no ar, fique com a gente. Atenção, vamos direto para o continente. O Kaique está por lá porque tem operação da prefeitura ali na divisa entre os municípios de São José com Florianópolis. A preocupação, mais uma vez, neste viaduto que fica na Via Expressa é com a segurança pública, Marister. É isso mesmo, é o CAI aqui no continente. Kaique, está ao vivo com a gente. Mostra pra gente, então, o que é que está acontecendo neste momento, nessa operação. O que é que você já conseguiu apurar por aí? Bom dia mais uma vez. Olá a todos. Eu falo neste momento do limite entre Florianópolis e São José, duas das maiores cidades de Santa Catarina. Florianópolis, inclusive, a capital catarinense. Este local, infelizmente, é conhecido como faixa de Gaza por causa da criminalidade, do uso de drogas e de muitos problemas relacionados a pessoas em situação de rua. Na última sexta-feira, coloca em tela agora, acompanhamos uma grande operação conjunta entre o município, as prefeituras de Florianópolis e São José, junto com o estado de Santa Catarina. A operação foi enorme, fizeram diversas diligências, foram até locais suspeitos, abordaram pessoas em situação de rua e também muitas tentativas aconteceram para tentar tirar essas pessoas das ruas. Hoje, o cenário qual é? Operação Saturação. Agora a Prefeitura de Florianópolis também, juntamente com a Polícia Militar, com o estado de Santa Catarina num todo, vai marcar presença neste local. Vice-prefeita de Florianópolis, Mariane Matos, conversa ao vivo conosco. Agradeço a senhora. O frio está grande por aqui, mas isso não impede o trabalho. O que acontece a partir de hoje no município? Não, jamais. Realmente está muito frio e a gente está também com as ações da assistência social para essa questão do frio e o vento muito forte também, né?
para dar todo o acolhimento, toda a atenção para essas pessoas. E, paralelo a isso, esse planejamento, né, da saturação é para realmente separar o joio do trigo, tirar quem se passa por pessoas em situação de rua, mas que na verdade a gente já pegou alguns aí com mandado de prisão em aberto. A gente já fez todas essas ações já desde a semana passada de uma forma mais eficiente, mais unificada e mais coordenada com todas as forças de segurança para que a gente possa ter um resultado mais efetivo. E a faixa de gás aqui, isso aqui é emblemático, né? A Prefeitura já fez diversas ações para que a gente possa retomar esse espaço público, mas agora, além das abordagens, né, para as pessoas terem noção de tudo que está sendo planejado, vai ser feita toda uma revitalização na questão da jardinagem desse local, com vídeo monitoramento também, aumentando os pontos. Tem aqui a Guarda de São José, ela tem algumas câmeras onde a gente está tratando desse convênio para ter acesso às imagens. Tem algumas câmeras aqui da Polícia Militar e tem também agora esse novo estudo que a gente está fazendo para ampliar o monitoramento da própria Prefeitura nessa região, para que a gente veja também as pessoas que estão descartando lixo aqui. Tem um descarte irregular gigante que as pessoas estão fazendo aqui, que faz com que essa área aqui se torne uma área que parece que não é cuidada. Só nesse final de semana, durante o dia, mais de 4 ou 5 vezes a gente tinha que vir com a limpeza urbana retirar os lixos. Por isso, a importância de ter um monitoramento, que a gente vai pegar quem está descartando lixo, que isso também é um crime ambiental. Mariane, com licença, aproveitando este gancho, nós podemos fazer aquela famosa relação da teoria da janela quebrada. Exatamente. Porque um local sem a presença do Estado, sem a presença das forças de segurança e assistência social, ele acaba sendo tomado aqui, por exemplo, por pessoas em situação de rua, em uma condição muito degradante, ou seja, mais do que o serviço de prevenção ao crime, de identificação de foragidos, há a famosa Operação Presença, ou seja, a presença de agentes da lei coíbe quaisquer tentativas de qualquer tipo de crime. Exatamente. Esse é um trabalho que não é um trabalho fácil tanto para a Guarda como para a Polícia Militar, para a Ordem Pública estar direto, né, nessa função de estar aqui 24 horas. Por isso a importância de ter monitoramento, por isso a importância de ter a integração das forças para poder otimizar o recurso humano, tanto da Guarda Municipal, da Polícia Militar e até da Guarda Municipal de São José também, que veio com essa parceria agora, através dessa dinâmica do prefeito Topázio, que ele já vem pedindo há um bom tempo essa integração da assistência social com todas as forças. E agora a gente está conseguindo fazer isso. Então a gente vai intensificar e vai contar também com o apoio da população para denunciar as pessoas que estão fazendo principalmente o descarte de lixo nessas áreas. Como tu falou, é aquela questão da janela quebrada, né? Um lugar com lixo, um lugar depredado, um lugar pichado, acha que ninguém está cuidando e aí é próprio para a criminalidade tomar conta desse espaço. E é isso que nós vamos agora unir forças e não deixar acontecer. Então o que a gente viu aqui no final de semana é que o descarte de lixo tem sido um principal foco de manter esse ambiente aqui com esse visual de abandono e que traz a pessoa em situação de rua também, que acaba queimando o fio aqui, acaba trazendo toda uma realidade que não pode acontecer aqui em Florianópolis e nós não vamos deixar. Por fim, a pergunta de $1 milhão. A partir de hoje, presença diária, seja da Polícia Militar, da Guarda de Floripa ou de São José, sob este viaduto e, caso sim, até quando? Então, a gente vai manter a presença diária. Paralelo a isso, esses projetos de revitalização, de monitoramento estão sendo implementados. A partir do momento que começar a mudar a rotina desse lugar, óbvio que a gente vai fazendo as rondas e vai estar monitorando pelas câmeras. Teve alguma situação, a gente está também agora já instalando um software de inteligência, onde a gente vai ser gerados alertas daquilo que foge da normalidade, fazendo com que a gente venha na hora que a pessoa estiver cometendo alguma depredação, algum crime aqui no local, e a gente possa ser mais assertivo e não estar fazendo as rondas, digamos assim, com uma venda, né? A gente vai vir exatamente na hora que está acontecendo, porque vai ter esse monitoramento e vai ter essa inteligência toda embarcada também. E esse é o planejamento que a Prefeitura vem desde o início do ano, que a gente vem. E é um processo que é demorado, que é um processo que conta com planejamento orçamentário, com questão de recursos, com licitação, e tudo isso já vem sendo trabalhado. Então, enquanto isso, as rondas vão ser constantes. Daqui a pouco vão ter as rondas com todas essas ferramentas que vai otimizar
dinamizar essa presença da segurança, tanto da Polícia Militar, da Guarda Municipal e da assistência social também. Muito obrigado. Mariane Matos, vice-prefeita e secretária municipal de Segurança Pública, ao vivo no SCC-SBT. Fernando e Maria, uma dúvida. Eu vou virar a câmera agora. Eu peço que vocês coloquem imagens para o pessoal de casa entender da operação que aconteceu sexta-feira. Porque aqui estamos ao vivo, mas coloquem imagens. Eu vou me deslocar para ir lá em cima. Então é só o tempo de eu fazer isso. Beleza? Perfeito. Aí Kaique Guede na tela do SBT, a reportagem que não para, Kaique Guede no continente, e aí você vê as imagens da operação. A polícia, todo o reforço de segurança pública das duas cidades, do governo do estado, para acabar de uma vez com todas com essa situação conhecida por faixa de Gaza. É bem no limite entre os dois municípios, ali debaixo do viaduto chega a ser triste. Eu passo por ali todo santo dia tem alguém usando droga, fumando crack ou fazendo uma fogueira para queimar o fio que foi furtado. Eles derretem no fogo o fio, né? Derretem o plástico para ficar só o cobre e depois ser comercializado. Ninguém aguenta mais. Só que essa operação aí, Maristela, em 13 anos que eu estou aqui no SBT, eu já vi pelo menos umas 10 operações. Toda vez é uma promessa diferente. Vamos ver se dessa vez o problema será resolvido. Atenção, eu tenho o Kaique Guede no local em um outro ponto, operação acontecendo nesta manhã de segunda-feira, para você que está chegando agora aqui no SBT. Aí o Continente, Via Expressa, uma operação contra criminosos e usuários de drogas. Kaique, contigo. Vamos lá, Fernando, por que eu fiz questão de vir até este ponto? Sexta-feira, Maria Esther estava aí no estúdio, acompanhou junto comigo o cenário aqui logo após a saída das forças de segurança. Isso aqui já estava tomado por pessoas em situação de rua que voltaram ao local assim que a guarda, que a polícia saiu. E aqui em cima, onde eu vim, é um ponto muito conhecido. Quem passa, quem entra na capital de Santa Catarina, vê diversas pessoas em situação de rua aqui sob o viaduto. Aqui em cima não é nada mais, nada menos do que a BR-282, a Via Expressa. Hoje, imagina só, se não houvesse a presença das forças de segurança, se eu conseguiria estar aqui. Lá ao fundo, a operação da Polícia Militar, podemos ver o tripé marca exatamente onde nós estávamos. E esta é a realidade. Não há pessoas em situação de rua no local, um forte aparato da Polícia Militar fazendo blitz em diversos veículos que passam por aqui, e lá estão os policiais militares, uma viatura agora da Guarda Municipal de São José passa também sob o viaduto. E por enquanto, 11 e 12 aqui também, ó, duas viaturas da Guarda Municipal de São José. E este é o cenário ao vivo no SCC-SBT. Fernando? Kaique, aí você está vendo, segura a imagem ao vivo, por gentileza. Kaique no Continente, mostrando mais uma operação da Polícia Militar, Guarda Municipal. Operação das duas cidades, Florianópolis está lá com a vice-prefeita Mariane. Ô Maristela, você passou por lá na sexta-feira, logo depois que a operação aconteceu, e mesmo assim os criminosos, os usuários de drogas insistem em utilizar esse espaço. Só que o relato que a gente vê de moradores, dos comerciantes, é que ninguém aguenta mais. Kaique, dá uma respirada aí que eu vou voltar contigo. Maria Esther, operação importante, até porque na chegada da cidade, né, Maria? Logo na chegada da cidade. E quando a gente sai de Florianópolis para ir para São José também, a região central, ir para o Cobrasol, a gente passa aqui por essa região, né, Fernando? E minutos depois, assim que terminou o jornal, eu saí daqui, fui para São José e passei exatamente neste local. E, Fernando, a sujeira já estava tomando conta ali da região. E o Kaique mostrou uma operação
de limpeza no local, limpeza mesmo. O pessoal estava com sacos de lixo, fazendo a limpeza de toda essa região aqui e já estava totalmente sujo de novo e com as pessoas, os usuários de droga, enfim, toda essa população em situação de rua, novamente nesse local. E chega a ser deprimente, né? Primeiro por conta de que são pessoas, né, gente? Exatamente. São usuários, são drogados, doentes, não importa, são pessoas. E a gente olhando aquilo chega a dar ruim, é triste. É triste. Mais do que tirá-los dali, a gente sempre defendeu essa tese. Não é só tirar a pessoa dali, porque dali ela vai para outro lugar. Tem que oferecer, de fato, um atendimento para essa pessoa, pelo menos aqueles que querem, né, Maristério? Voltar, né? Voltar a se relacionar com a família, cuidar da saúde. Recuperar a dignidade dessas pessoas. Entrar no mercado de trabalho novamente. Chega a ser triste. Mais uma vez, uma operação nas ruas para acabar com a faixa de Gaza em São José, ali no limite dos municípios entre São José e Florianópolis. Kaique Guedes já na parte inferior novamente. Ô Kaique, tem veículo sendo abordado também aí ou não? É só para um controle dos usuários de drogas? Esses carros que estão passando aí, também é uma blitz, Kaique Guedes? Exatamente, Fernando. Aí é aquela blitz característica, né? A polícia faz a identificação, a chamada qualificação, tanto dos condutores quanto dos veículos, para ver se está tudo em dia, se as pessoas também não estão em desacordo com a lei, mas aí é aquela blitz comum. Perfeito. Obrigado, Kaique. Obrigada, Kaique. A gente segue agora com outras informações. 11 horas e 16 minutos. Hoje é o primeiro dia útil da nova regra de corredores exclusivos para ônibus na Beira-Mar Norte, na região central aqui de Florianópolis. Será, hein, que os motoristas já estão sabendo das novas regras? Exatamente. Fernando, mas já foi construído um corredor exclusivo para ônibus na Beira-Mar? É aquele projeto antigo, começou lá no governo do Jean, Fernando? Calma. A pista continua a mesma. O que vai acontecer agora é novas regras, especialmente para quem usa os bolsões. Quem investigou tudo, apurou com o Departamento de Trânsito da cidade foi o repórter Tiago Pires, que chega ao vivo do local para explicar. Ei, Tiago, o que muda a partir de hoje e qual trecho será exclusivo para ônibus? Bom dia. Bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia, Maria. Bom dia para você que nos assiste. Nós estamos aqui na Beira-Mar, como vocês falaram. Eu estou bem aqui no bolsão do Trapiche. A gente sabe que a Beira-Mar, todo mundo que passa por aqui conhece que são 3 bolsões. Nós temos o Cochicho, temos ali o bolsão da elevatória da Kazan, né? E também esse daqui onde nós estamos, que é o do Trapiche. O que acontece? O pessoal que para aqui no semáforo tem essa marginal. Tinha para poder utilizar. Só que o problema é que muitos deles utilizavam essa marginal para poder cortar caminho. Sabe aquele atalho? Tá cheia a fila lá, vou por dentro, vou utilizar. Isso não pode mais. Isso porque agora este local aqui, ó, por exemplo, esse carro que está vindo aí, ó. Antes ele podia seguir em frente. Antes podia. Agora não pode mais. Porque esta marginal aqui ficou exclusiva para ônibus. Está no chão. Christopher, mostra aí, ó. Esse local, vou ver se não viu ônibus ali atrás. Esse local aqui ficou exclusivamente para ônibus. Tem sinalização vertical desde muito antes. Vai vindo até chegar esta sinalização horizontal. E aqui, ó, pode mostrar aqui, Christopher. Exclusivo para ônibus. Então, os 3 bolsões que eu citei agora, a partir de agora, ele é exclusivo para ônibus. Não pode mais nenhum veículo acessar por aqui. O comandante Andrei está aqui conosco. Comandante, a gente estava aqui agora, já vimos flagrantes, viu? Mesmo com toda a sinalização, ainda tem carro passando aqui, mas já vamos falar sobre isso. Mas a importância e qual foi a necessidade vista? O que mudou a partir de agora com essa faixa exclusiva para os ônibus, Andrei? Bom dia. Então, a prefeitura ela se preocupa também com a segurança viária, né, aqui da região. Então, aqui os furões, né, em horário de pico, eles passavam em alta velocidade. Ó, como esse. Olha aqui, ó, pegamos um flagrante aí, ó, Fernando. Ele acaba passando em alta velocidade, onde não traz a segurança aqui, sendo que tem um ponto de ônibus, o pessoal que sai do ônibus, entra no ônibus, é importante que tenha segurança, né? Um dado importante é que do Cochichos até o Trapiche aqui, nós temos cerca de 3 quilômetros, sendo que 1,5 quilômetro é de marginal. Então agora esse tempo, essa prioridade aos ônibus é importante
importante. Esse tempo de um terminal até o outro se tornou muito menor. Andrei, a gente está vendo aqui agora, mesmo com a Guarda Municipal presente, o comandante aqui, nós filmando, mesmo assim os veículos estão passando. Passível, a partir de hoje, já é possível aplicar multa, é isso? É isso mesmo. Qual é que é a multa, o valor na carteira, a pontuação, como é que é? É isso mesmo, é uma gravíssima, R$ 293, 7 pontos na carteira. Mas a gente não está aqui para notificar, a gente quer que o condutor, ele realmente entenda que a sinalização tem que ser respeitada, né? Então, a Guarda Municipal vai estar no local, né? Nesse primeiro momento, como é tudo muito recente, a gente orientando, mas, lógico, né? Se persistir e continuar passando num lugar onde que tem a sinalização de exclusividade de transporte coletivo, a gente vai fazer a notificação. Bom, Fernando, Maria, você que nos assiste, é claro que essa aqui tem a marginal e tem a entrada do bolsão normal, onde os carros estacionam, principalmente nos finais de semana, isso aqui fica muito cheio. Um dado interessante que eu apliquei, frequento muito aqui o ambiente, é que esse lado direito aqui da faixa dessa marginal era utilizado para os veículos estacionarem, principalmente nos finais de semana, isso fica lotado, né? A partir de agora, isso também não é possível. E claro que a Secretaria de Mobilidade possivelmente vai fazer um estudo para ver a questão de final de semana, se é possível ou não colocar, mas isso é com a mobilidade. Neste momento está proibido passar veículo aqui, é isso, né, Andrei? É verdade. Então, nesse momento, nem final de semana, né, não pode passar. A placa é muito clara. Ela fala que é exclusivo para ônibus e transporte coletivo, né? Bom, Andrei, obrigado por conversar conosco. É isso, Fernando, Maria, todos que nos assistem. Vai doer no bolso, vai doer na questão da pontuação da carteira também, como o Andrei já comentou agora há pouco, né? Nesse primeiro momento, é claro que se tenta dar aquela instrução. Mas, Fernando, é tanta placa aqui, porque quando a gente entra já tem 1, 2, 3, 4, são 5 placas amarelas indicando que é exclusividade de ônibus, e ainda chega aqui, tem no chão, tem uma aqui grande do lado, inclusive o Andrei já comentou que serão instalados as câmeras de vídeo de monitoramento para poder fazer a multa por vídeo de monitoramento, né, Andrei? É isso mesmo, isso é importantíssimo para nós, né? Que a gente, estando na nossa base, a gente consegue fazer a notificação, né? Através do nosso monitoramento, então vai ser instalado aqui as câmeras para que a gente possa notificar através de vídeo, né? Bom, o furão, aquele espertinho, não vai ter mais condições de fazer aquela aplicação por aqui. É claro que tem o bolsão grande, que é perigoso também de quererem eles fazer isso por dentro, mas a minha mobilidade já está atenta à colocação de um semáforo para poder realmente, quem quer furar, não fazer isso. Vai ter que esperar na fila normal ali, ó. Cris, mostra ali, ó. O pessoal está na fila esperando. Quem vem pelo lado, vamos acompanhar para finalizar se esse branquinho que está vindo aí vai furar ou não vai furar. Vamos acompanhar ao vivo. Neste momento, ó, tá ali o branquinho fazendo, vindo, chegando, passou por todas as placas, deu aquela paradinha. Se ele seguir reto, tá errado. Moço, não pode, é ônibus, aqui é só ônibus, não pode. É isso, o pessoal vai ter que prestar mais atenção nas placas, na sinalização, mas tá vendo, né? A gente aqui, o comandante aqui, eles ainda fazem isso. Fernando, volto com vocês aí. É que eu acho que ficou pequeno no chão aí, Thiago, não dá pra ver. Não tem placa aqui, ó. Acho que ficou muito pequeno. Olha o tamanho. Olha o tamanho. Tem que aumentar. O povo tá muito míope ultimamente, Thiago Pires. Depois do Covid ficou todo mundo meio cego. Olha, ficou pequeno, não é pra ler. Não dá pra pequeno. Não, mas ainda, como estava explicando o comandante Andrei, ainda tem esse período das pessoas se acostumarem, porque começou hoje a valer isso na prática, né? Começou no final de semana, mas hoje, como a gente falou, é o primeiro dia útil. Então ainda tem essa proposta educativa, né? De não vai multar por enquanto, como o comandante falou aqui, mas é para as pessoas já irem se acostumando, Exato. Fernando, né? E aí tem o bolsão do Trapiche, tem aqui do Cochichos, depois tem o do Trapiche, assim vai, tem o da Kazan, tem vários, né? As pessoas utilizavam para furar o sinal. Até então estava tudo certo, não tinha problema nenhum, cortar caminho. Agora vai ficar um corredor exclusivo para ônibus. A prefeitura entendeu, olha, se todo mundo corta caminho, então vamos botar o ônibus cortar esse caminho, porque daí leva mais pessoas, corta caminho de mais gente. Exclusivo para ônibus é o projeto, aquele corredor exclusivo em torno do morro, do maciço do Morro da Cruz, que a gente já sonha, já ouve promessas há bastante tempo. Agora o que foi feito é uma adaptação no trânsito com novas regras para utilizar um trecho da beira-mar como corredor exclusivo até que as obras, de fato,
não avancem ainda mais. Obrigado, Thiago. Informação de Florianópolis ao vivo. Atenção, motorista. Na próxima segunda-feira, dia 7, estreia As Filhas da Senhora Garcia, a nova novela do SBT, às 8h45 da noite. É um novelão para toda a família. Até onde você iria? Por quem mais ama? Ela vai até o fim. As Filhas da Senhora Garcia. Nas noites do SBT. De volta com o nosso meio-dia, agradecendo a sua companhia. Segunda-feira, boa semana para você. Vamos falar de chuva, Dona Maria? Neste final de semana, fortes chuvas atingiram a Serra Catarinense, causando destelhamentos, deslizamentos e alagamentos em cidades ali da região. Em Lages, pelo menos 10 bairros foram atingidos. 10, é muita gente, hein? Em São Joaquim, ainda na região da Serra, um carro chegou a ser arrastado pela correnteza. O carro ficou preso no rio e foi embora. 2 pessoas estavam dentro do carro e precisaram subir no teto para escapar. A Suiane de Lia está chegando ao vivo com as informações e a gente quer saber, além desses casos também, Suiane, qual é a situação neste momento? Não chove por aí, mas hoje tem alerta aí da queda nas temperaturas também, né? Conta pra gente, bom dia pra você. É isso mesmo, Maria. Bom dia para você, Fernando, para todo mundo que está nos acompanhando no SCC Meio-Dia. Hoje deu uma trégua, né? Chuva por aqui, por sorte. Não tiveram novas ocorrências aí, né? Com problemas relacionados às chuvas. Foi sim mais no final de semana, no sábado e no domingo, mas sim o frio está se intensificando por aqui, viu? As temperaturas já estão baixando bastante. O frio promete, principalmente amanhã, né? Mas nesse final de semana os transtornos foram causados por conta das fortes chuvas, tanto aqui em Lages quanto em outras cidades da região. Um dos locais aqui de Lages que tiveram problemas aqui no bairro da Penha, onde nós estamos, o muro do cemitério da Penha, ele acabou sendo, né, desabando por conta aí dos deslizamentos de terra. O local aqui foi sinalizado, né, isolado pela Defesa Civil. Além disso, outros 10 bairros da cidade, pelo menos, tiveram problemas, transtornos. A informação da Defesa Civil aqui, cerca de 79 milímetros foi acumulado de chuva aqui nos últimos 2 dias. E aí, mais de 12 ocorrências, né, foram atendidas em diversos bairros. Um dos bairros mais atingidos foi o bairro Passo Fundo, onde por lá, além dos alagamentos em diversas ruas, também uma residência acabou precisando ser interditada. A Defesa Civil orientou a evacuação da família por conta de um deslizamento de terra que trazia riscos aí, né, para a residência, para os moradores. Além disso, também o rio Cará chegou a transbordar, viu, durante o sábado e no domingo, em alguns pontos aqui da cidade. A Defesa Civil precisou interditar a pista aí, então, na Avenida Belisário Ramos. Além disso, né, por conta de toda essa situação, ainda no domingo, a prefeita Carmen Zanotto convocou o secretariado, principalmente a Secretaria de Assistência Social, Defesa Civil, para uma reunião para traçar aí as ações para resolver esses transtornos, esses problemas que foram causados pelas fortes chuvas. Além disso, a prefeita informou que seguem monitorando as áreas de risco e orientando, é claro, a população. Mas além de Lages, outras cidades aqui da região foram atingidas, como Campos Novos, que na madrugada de domingo teve problemas aí por conta de destelhamento de casas numa localidade do interior, na localidade de Boa Esperança, onde diversas casas, pelo menos 6, foram atingidas com os fortes ventos. Uma das casas ficou completamente destelhada e aí a Secretaria de Assistência Social foi, né, até o local e realizou toda a parte da assistência, né, para essas famílias. Imediatamente foram disponibilizadas telhas e lonas. Também em São Joaquim, transtornos por conta das chuvas neste domingo, alagamentos em alguns pontos do interior do município, e foi aí que aconteceu, então, desse carro que acabou sendo arrastado pela força, né, da enxurrada e acabou ficando preso aí no meio do rio Invernadinha. 2 pessoas ainda estavam no veículo, que acabou ficando parcialmente submerso, né, até a água ultrapassando o capô do carro. Por isso, essas pessoas presas ali acabaram tendo que subir no teto do carro. E aí, pessoas que estavam no local foi que auxiliaram justamente essas 2 pessoas que estavam no veículo com cordas para conseguir resgatá-las, né, salvá-las desse momento. Por sorte, ninguém ficou ferido, deu tudo certo, mas foi realmente um grande susto lá em São Joaquim diante dessa situação, né, inusitada com o carro, que também gerou repercussão aí nas redes sociais. Volto com vocês. Obrigada, Suiane, pelas informações direto da Serra Catarinense. Estragos, né, por conta da chuva aí
Mas que bom, né, que essas pessoas que você mostrou ali em São Joaquim ficaram bem. Foi só o susto de ter que subir em cima do capô do carro e tudo mais. Para hoje, daqui a pouco eu vou trazer um alerta de frio, principalmente para a Serra Catarinense. Hoje à noite a gente já vai ter aí um declínio acentuado nas temperaturas, mas é amanhã que o bicho vai pegar, viu, Fernando? É amanhã que a gente tem um alerta aí para a Serra Catarinense com negativas. Previsão de temperaturas abaixo do zero. Até daqui a pouco, viu, Suiane? Obrigado, Suiane de Liz. Deixa eu seguir. Mostramos aqui no nosso meio-dia o caso do homem que teria engravidado a própria filha, você lembra? Pois é, esse caso era fruto de abusos cometidos pelo homem, ou seja, ele cometeu estupro e acabou cometendo contra alguém da própria família. É algo surreal. Nesse final de semana, o caso teve um desfecho, um novo capítulo. Quem chega agora para contar pra gente todos os detalhes é o Luiz Felipe Melo. Ele está ao vivo lá na região norte, onde tudo teria acontecido. Que desfecho novo é esse, meu caro Luiz? O que aconteceu? Conta pra gente. Bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos que estão assistindo ao SCC Meio-Dia. É um prazer ter a sua audiência. Um desfecho trágico, Fernando. Um desfecho trágico. Relembrando, então, o caso, um homem de 54 anos que teria engravidado a própria filha através de abusos. Ela teria engravidado, acabou tendo frutos uma criança de 6 anos. Atualmente a criança tem 6 anos e ela estaria grávida novamente. Esse caso aconteceu no bairro Aventureiro, então a Polícia Civil fez todo o trabalho de prender este indivíduo. Segundo informações da própria polícia, ele racionava até a alimentação da sua filha para conseguir cometer esses abusos. E ele foi preso na última semana. Neste final de semana, o mesmo foi encontrado morto dentro do presídio aqui de Joinville. Segundo informações da própria Polícia Civil, as investigações vão continuar, mesmo com a morte desse indivíduo, para que se tenha devida clareza do que aconteceu, o que acontecia nessa casa ali no bairro Aventureiro. Desfecho trágico que aconteceu aqui em Joinville. Fernando, eu volto contigo no estúdio. Muito obrigado, meu caro o Luiz Felipe Melo está comigo lá em Joinville, na região norte. Vamos seguir. Triste esse caso, né, gente? Pô, dentro da própria casa. Inacreditável, né, meu caro Ramon Caminhas, que está aqui na câmera 2. Deixa eu ir com o Nereu Filho na câmera 1. Chega junto comigo aqui, Nereu, meu parceiro de todos os dias. Estava lá no rodeio, daqui a pouco a gente vai mostrar o rodeio. O Nereu estava comigo lá no rodeio na sexta-feira. Olha, neste domingo, o rompimento de uma adutora em Balneário Camboriú, no litoral norte de Santa Catarina, causou transtornos para os motoristas. 2 carros chegaram a afundar no meio da água. A gente vai para lá agora para entender como é que foi feito o reparo. A Cris Pinheiro é que tem todos os detalhes para a gente. Está lá ao vivo na região do litoral norte, sempre com tudo o que acontece. Vamos lá, dona Cris, explica para a gente. O reparo já foi feito? Bom dia, Fernando. Bom dia a você que nos acompanha aqui no SCC Meio-Dia. Muito frio aqui no litoral, tá chovendo fino aqui. Então, Fernando, esse rompimento da adutora aconteceu às 5 horas da manhã de domingo. Foi na esquina da Avenida Brasil com a rua 3.650. No local, como você falou, haviam 2 carros estacionados. Um deles chegou a afundar junto com a via e ficou até um pouco ali dentro da água, viu? Os veículos foram retirados pelas equipes de trânsito sem grandes danos. Muito bem, perdi o sinal da Cris, daqui a pouco ela volta com novas informações pra gente. Cris Pinheiro, direto do litoral norte. E aí você tá vendo 2 carros que tiveram problemas com esse vazamento de água. Agora os reparos avançando por lá e a Cris conta pra gente ainda nesta edição. Tenho ela? Então vamos lá. Cris Pinheiro na tela. Já tenho ela novamente para conversar com você de casa, explicando como é que esse vazamento está sendo recuperado. Cris Pinheiro tá aí? Diga lá, Cris. Não tenho mesmo a Cris, daqui a pouco ela volta com outras informações. Obrigado, Cris Pinheiro. Aí você está vendo o reparo já avançando na região de Balneário Camboriú, por conta desta adutora que rompeu. Olha aí como é que ficou a estrada. Fica oco, gente. A água, o cano estoura, fica oco, acaba
comendo tudo mesmo, né? Debaixo da terra. E aí passa o carro, bota um pouquinho de força só e aí já cai tudo, não tem jeito. A gente já viu essa cena muitas vezes. Agora a companhia tem que pagar o prejuízo, né? Para os proprietários desses veículos e também recuperar a via. Tenho a Cris ou não tenho a Cris, meu caro Jean? Então vamos lá. Cris Pinheiro ao vivo, diga lá, para finalizar a nossa informação. Enquanto a gente restabelecia o sinal, Cris, nós estávamos aqui acompanhando as imagens de carros que foram parados dentro do buraco, né, Cris? Vamos lá. Nesse momento, segunda-feira, tudo recuperado, tudo pronto, o reparo já foi concluído? Explica pra gente mais uma vez. Tenho bastante coisa para te passar, viu, Fernando? Eu não fui junto nessa cratera, não, é que caiu o nosso sinal aqui. Então, após a drenagem nesse local, foi iniciado, como eu falei, o reaterro dessa cratera aí, já foi finalizado. Porém, Fernando, um outro ponto de vazamento foi identificado ontem na Terceira Avenida, com a Avenida Brasil também. Nesse local, o serviço foi ainda mais complexo, se estenderam durante toda a madrugada de hoje, segunda-feira. Hoje, as equipes estão realizando a repavimentação da via. Os trabalhos devem ser concluídos até amanhã e, como a gente sabe, por conta do mau tempo, pode ser prejudicado. Portanto, os motoristas de Balneário Camboriú, atenção, a rua 3.550, entre a Brasil e a Terceira Avenida, está interditada totalmente para a reestruturação dessa pavimentação asfáltica. Na Terceira Avenida, esquina com 3.614, o trecho também foi interditado por um período indeterminado devido a um rompimento de uma outra adutora. De acordo com as equipes do EMASA, o segundo ponto do rompimento se deu devido ao excesso de chuva que causou aí infiltrações na rede. O registro da rede já foi aberto para o restabelecimento do abastecimento de água na região da Barra Sul, mas deve ser fechado assim que for abastecido, deve ser fechado aí para as equipes continuar esse trabalho preventivo. Fernando, volto contigo. Agora sim, claramente conseguimos entender todas as informações, os recados importantes para quem depende do abastecimento de água e também para os motoristas ali da região. Cris Pinheiro, sempre atualizada e trazendo o que acontece na região do Litoral Norte. Sempre um prazer ouvir as suas informações. Dona Cris, até daqui a pouco a gente volta a conversar ainda nesta edição. Olha, ainda hoje eu quero mostrar para você de casa o lançamento da Estação Inverno 2025, Serra Catarinense. Você lembra, né? Olha aí, ó. Todo ano o governo do estado faz uma ação para justamente atrair turistas para a nossa Serra Catarinense e mais uma vez eu tenho certeza que vai ser um sucesso, porque a nossa serra é um grande atrativo turístico e tem muitas lideranças que brigam pela serra. Talvez seja uma das regiões do estado onde as lideranças colocam o carro na rua, vão buscar investimentos, buscar ações por parte dos governantes e aí a coisa acontece. A Serra Catarinense é um destino turístico para o mundo, os nossos vinhos, as nossas paisagens, e é por isso que esse movimento dos empresários, eu tenho o maior orgulho de dizer que o movimento do Grupo SCC também é muito forte e antigo na Serra para divulgar a nossa Serra Catarinense, atrair novos investidores e turistas para cá. E mais uma vez a gente estava lá, olha aí o brinde, viva a Serra, viva o inverno, o governador Jorginho Melo, com a prefeita de Lages, Carmen Zanotto e outras lideranças, empresários que estavam lá para o lançamento do Estação Inverno. Fernando, o que é o Estação Inverno, Fernando Machado? Pois todo ano a gente não tem a Operação Verão, com investimentos, divulgação das praias no mundo inteiro, segurança pública, as rodovias são recalchutadas para receber o turista no verão? Pois bem, por que no inverno não vai ter? Não, aqui em Santa Catarina tem, o governador Jorginho Melo fez mais uma vez o evento que é para atrair os turistas. E, gente, todo mundo que puder divulgar, postar, posta lá nas tuas redes sociais. Você que está me assistindo agora, Fernando, mas eu tenho 100 seguidores. Bom, mas se 2 vierem para Santa Catarina, é dinheiro que vai movimentar aqui, tá certo? Mais de 1 milhão de turistas são esperados e eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Com esse carinho todo que a Serra está recebendo, ela com certeza rapidamente vai ultrapassar esses destinos turísticos do mundo e vai se tornar um dos maiores destinos do estado. Estação Inverno, vamos festejar o nosso frio, gente. É bom para a nossa economia, é bom para o nosso estado. É difícil de lidar com o frio,
mas a gente não tem o que a gente possa fazer, não dá para mudar a realidade, vamos ter que viver o frio, então vamos fazer sucesso em cima do frio, tá certo? Daqui a pouco a reportagem completa, porque quem subiu a serra foi o Cleiton Ramos, o apresentador do Tá Na Hora, e vai contar tudo pra gente. Venha pra Santa Catarina, venha pra Serra! Maria. Agora são 11 horas e 42 minutos, nós vamos começar hoje a série especial Caminhos do Cooperativismo. Durante essa semana, nós vamos acompanhar 5 reportagens produzidas pela nossa equipe do oeste do estado, sobre o assunto que transforma comunidades e movimenta bilhões na economia de Santa Catarina. No primeiro episódio, você vai conhecer a história da Cooperalfa, que completa 58 anos agora em 2025. De uma união visionária no oeste catarinense, nasceu uma das maiores cooperativas agroindustriais do Brasil. Olha só. Em outubro deste ano, a cooperativa agroindustrial Alfa completa 58 anos. Uma história feita com base na cooperação, no trabalho coletivo e no fortalecimento de milhares de famílias do campo. E tudo isso movido por um lema simples, mas cheio de significado: cooperar é melhor que competir. A história começou com 2 cooperativas que tinham o mesmo propósito: apoiar quem vive da terra e fortalecer a economia do interior. A Cooper Chaxiense, criada em 1950, e a Cooper Chapecó, em 1967, atuavam no oeste catarinense, lado a lado com os agricultores. Foi da união dessas 2 forças que nasceu em 1974 a Cooperalfa, uma cooperativa que cresceu junto com a região e mantém até hoje o espírito coletivo que deu origem a tudo. E a partir dessa união se gerou um terceiro nome, que é a Cooperalfa. Então, a partir de 1975, a Cooperalfa se tornou a maior cooperativa agropecuária do estado de Santa Catarina e permaneceu nesse posto até hoje, ela permanece, né? Na assembleia realizada em Cordilheira Alta, os associados aprovaram a fusão. Nascia uma cooperativa com nome inspirado na primeira letra do alfabeto grego, Alfa, que representa o começo. Se você pegar o início da cooperativa, a cooperativa começou sem nada, num espaço emprestado, até que ela conseguisse alocar um espaço e estruturar a primeira loja. E os primeiros armazéns, a mesma coisa, que foram muito importantes, né, para receber a produção dos associados. Então, começou com pequenos armazéns aqui, esse crescimento foi contínuo, a passos lentos, às vezes a passos mais largos em alguns momentos, né? Mas sempre com os pés no chão. E foi na comunidade de Colônia Sela, no interior de Chapecó, que encontramos o produtor rural Alcides Orso. Ele chegou à região em 1965 e 3 anos depois se associou à Cooperalfa. Desde então, construiu uma vida inteira dedicada à produção agrícola. Hoje me sinto engrandecido por poder falar um pouquinho da cooperativa, porque a cooperativa foi o primeiro passo da nossa história. Então tenho isso aqui porque a cooperativa me ajudou muito na época. Então eu não tenho palavra, mas tenho sim agradecer a Deus e a cooperativa. Histórias como a de Alcides se repetem em praticamente todo o território em que a Alfa atua. São mais de 23 mil famílias associadas em 97 municípios e 4 estados, como Rio Grande do Sul, Paraná, Mato Grosso do Sul e, claro, Santa Catarina. São mais de 4 mil colaboradores. Uma estrutura que cresceu ao longo dos anos e que deve bater a meta estipulada para 2025. Faturar cerca de 10 bilhões de reais. Hoje, a Cooperalfa se prepara para mais um salto: a implantação da maior indústria de biodiesel de Santa Catarina. Um investimento de 230 milhões de reais que reforça o compromisso com a sustentabilidade. Então, dentro desse projeto da industrialização de biodiesel, nós também temos no mesmo projeto a ampliação da própria indústria de soja. A indústria de soja hoje ela tem uma capacidade de 2.000 toneladas por dia. Com a ampliação para atender a demanda da indústria de biodiesel, ela irá para 3.000 toneladas. E o óleo, então, será transformado em biodiesel. Então, são investimentos razoavelmente altos,
Mas eu tenho a plena certeza que, por exemplo, esse projeto é um projeto que vai dar certo, é um projeto que vai agregar valor para a produção que a sociedade entrega, principalmente com relação à matéria-prima que é a soja. A Cooperalfa é exemplo de como o cooperativismo transforma vidas, fortalece comunidades e constrói um futuro mais justo e sustentável. Então a nossa história vai continuar. Cooperativa, para mim, minha gente, é o seguinte: nós agricultores temos que ter um suporte. Quem compra o nosso produto, que administra bem. Maravilha, foi a nossa primeira reportagem. Amanhã tem mais Caminhos do Cooperativismo aqui no SCC Meio Dia. O porto de Imbituba, no sul do estado, iniciou oficialmente a temporada de monitoramento das baleias, Marister. É a baleia franca que costuma vir por aqui. É a baleia franca. O objetivo é preservar a espécie e o local onde elas costumam visitar no litoral sul. Vamos chamar a Manu Justino, ela vai trazer todas as informações ao vivo e a gente quer saber como é que é feito esse trabalho por aí, porque a busca, né, por essa observação de baleias, agora nessa época, ela é bem intensa, né, Manu? Bom dia para você. Oi, Marister, bom dia, Fernando, a todo mundo que está nos assistindo, uma ótima semana, né? É verdade, aqui no sul do estado, Imbituba principalmente, recebe muitos turistas nessa época do ano, começa em junho, vai até setembro, justamente para ter a observação da baleia franca. Mas o Porto de Imbituba começou agora, então, esse período de monitoramento oficialmente, que vai até o dia 30 de novembro, justamente porque ali no local onde as baleias normalmente aparecem nessa época do ano, também tem as embarcações, tem toda a atividade do porto, que já é normal, né? E como é uma espécie que precisa ser preservada, então precisa de um trabalho especial justamente para que as atividades do porto não parem, né? As embarcações que passam por ali continuem fazendo as atividades normalmente, mas que também os animais não corram risco. Então foi anunciado esse programa de monitoramento de cetáceos, né? Que é o monitoramento de baleias, vai até o dia 30 de novembro. Na última semana foi feito um treinamento, então, teórico e prático com as equipes que vão atuar até o final do ano, então, vão ser de dois modos. O monitoramento terrestre, que eles falam que são em 2 pontos fixos, um vai ser na Praia da Ribanceira e o outro no próprio Porto de Imbituba, e o outro tipo de monitoramento vai ser sobrevoos. Então, para fazer essas imagens, para identificar quais são esses mamíferos, né, quais são essas baleias, então eles têm ali um programa que dá para identificar quais são esses animais e em qual ponto que elas se concentram mais, até para saber em relação a embarcações, também qual ponto ali da costa, do litoral, elas se concentram. Então, são esses 2 tipos de trabalhos que vão ser feitos. Então, o procedimento interno também vai ser feito, um procedimento interno que é o Boas Práticas, que vai informar também o pessoal que trabalha em embarcações, em barcos, que trabalham ali no local mesmo, como proceder realmente para não colocar em risco os animais e que eles possam também fazer o trabalho de uma maneira mais tranquila e segura. Então, essa ação vai ser feita por um vídeo educativo em inglês e também panfletos e outras ações que eles vão fazer no próprio porto, informando essas embarcações, cartazes e o pessoal que trabalha justamente sobre como proceder ali perto do local onde tem mais esses animais. Então é uma série de ações que vão ser feitas, né, inclusive em inglês, como falei, e também o pessoal que trabalha ali na costa justamente por conta do aparecimento da baleia franca, que é tão importante para a região também. Muitos turistas, como agora nós estamos no inverno, então não tem turistas para praia, para veranear. E aí no inverno, o que gira a economia, principalmente ali em Imbituba? É o monitoramento dessas baleias. Então os hotéis também acabam tendo movimentação maior, os restaurantes. Então é importante também para a economia e, claro, também pela questão mesmo da preservação dos animais. Então já está oficialmente acontecendo e o pessoal que trabalha nessa área também já vai receber essas orientações feitas em parceria aí com o Porto de Imbituba. Volto com vocês aí no estúdio. Emanuela Justino, muito obrigado. Que linda a imagem, hein, Manu? Que bela imagem você traz pra gente aqui. Pode encher a tela, por gentileza? Baleia franca essa daí, ó. Elas costumam visitar o nosso estado nessa época do ano. E aí, o cuidado com elas é maior nesse período. Região Sul, Imbituba. Emanuela Justino e as baleias na tela do SBT. Olha que coisa linda, gente. É grande, hein? É grande. Elas aparecem muito também aqui na região do Morro das Pedras, no sul de Florianópolis.
9 minutos faltando para o meio-dia. Que bela imagem nesse almoço de segunda-feira. Obrigado, Manu. Daqui a pouco a gente volta a conversar. Daqui a pouco o esporte no Mundial de Clubes não deu para o Flamengo. O rubro-negro foi derrotado pelo Bayern, o Bayern de Munique, pelo placar de 4-2. Está eliminado. E claro, também os gols dos catarinenses neste final de semana. O Avaí venceu o Criciúma no sul do estado e entrou no G4 da Série B. Bom, já na Série C, o Figueirense ficou apenas no empate e a Angélica Varaschini vai contar tudo a partir de 12h05 aqui no SCC SBT. Vem com o esporte. Antes, SCC 10. Fernanda, eu venho aqui com uma novidade. Sofia Gonzalez, a nossa repórter, agora faz parte do SCC 10, entrando ao vivo todos os dias, trazendo os destaques do Portal da Notícia aqui em Santa Catarina. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Maria. Um prazer estar aqui com vocês e fazendo essa união, né? Essa ponte entre o portal e a TV, porque as nossas notícias aqui são produzidas a muitas mãos, né? É isso mesmo. E vamos lá, então. O que você já separou para a gente trazer agora em primeira mão aqui no SCC 10? Então, a gente começa com uma notícia um pouco preocupante, assim, né? Porque algumas cidades vão decretar, existe a possibilidade de que elas decretem situação de emergência, porque tem chovido muito aqui no estado nos últimos dias, principalmente desde quarta-feira e no oeste, viu? Em alguns lugares, a chuva foi tanta que então existe essa possibilidade de que as prefeituras decretem situação de emergência. Está sendo discutido na tarde de hoje. E essas cidades são Campos Novos, Faxinal dos Guedes e Palmitos. A gente tem, inclusive, umas imagens dos estragos nessas cidades. Começando por Campos Novos, olha o que aconteceu por lá. Ventos fortes foram registrados ontem e o resultado foram muitos destelhamentos. Agora, falando em Faxinal dos Guedes, foram registrados muitos deslizamentos, destelhamentos em casas e também tem um aviário, inclusive, que a gente percebe ali que está sem o telhado. Ele vai aparecer em breve aí na tela, situação que também aconteceu em algumas residências da cidade. Mas a mais castigada das cidades ali do oeste foi Palmitos. Por lá chove muito desde quarta-feira, o que acabou causando transtornos, né, transbordamento em rios, em zonas rurais e também urbanas. E aqui no portal, na reportagem aqui que a gente tem no portal SCC 10, está bem na capa aqui do nosso portal, clicando aqui, a gente também tem acesso aos bairros mais afetados da cidade de Palmitos, também como ficam alguns serviços públicos ali na cidade. Também aqui no nosso portal a gente consegue acompanhar a previsão dos próximos dias e também o maior acumulado de chuva das cidades aqui do estado nas últimas 48 horas a gente tem lá no final, porque choveu em muitas cidades. A Maria também daqui a pouco vai trazer os destaques da previsão, mas a gente consegue complementar com as informações aqui do portal. E daqui a pouco eu volto também com um assunto um pouco mais leve. Eu vou trazer umas matérias de curiosidade que estão bombando aqui também. Assuntos para facilitar o dia a dia. Você gosta disso, Maria? Adoro. São os que eu mais leio ali no portal. Adoro. Tem coisa que a gente nem imagina que serve para uma coisa, mas pode servir também. Boa, a dona de casa também gosta. Daqui a pouco a Sofia está de volta, então. Tá bom. Tchau, tchau. Até logo. Fernando. Kaique Guedes tem informação direto do continente agora. Acidentes com morte foram registrados na BR-282, no trecho da Grande Florianópolis. Trecho da Grande Florianópolis, Serra, a 282 vem provocando grandes problemas e acidentes graves nos últimos meses. Vamos lá, Kaique no continente. Atenção, acidentes fatais são registrados na BR-282. O Kaique Guedes tem todos os detalhes ao vivo, vem junto. Vamos lá, Kaique, como é que aconteceram essas ocorrências? Explica pra gente. Fernando, mais especificamente, nos últimos 10 dias foram registradas 6 mortes na BR-282, só na região da Grande Florianópolis. E por que eu destaco isso? Este é talvez o trecho mais urbanizado da rodovia e ele conta com diversas características. Quais são elas? A BR-282, para você que talvez não tenha se localizado, ela literalmente corta Santa
Catarina de ponta a ponta. Liga a região oeste do estado, quase lá na fronteira com a Argentina, e desce até o litoral. Estamos falando, essas 6 ocorrências aconteceram na região da Grande Florianópolis, a partir de Palhoça. Então foram em Palhoça, Santo Amaro da Imperatriz, Rancho Queimado e Águas Mornas. 6 pessoas em menos de 10 dias, 9 para ser bem exato, perderam a vida em acidentes diversos na BR-282, envolvendo de motos a caminhões, também carros e caminhonetes. Vamos ouvir agora o inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Adriano Fiamoncini, que fala sobre a necessidade de cuidado neste trecho da Grande Florianópolis da BR-282. O motorista que passa na região de Palhoça tem que estar muito atento à presença de pedestres, ciclistas, veículos cruzando a rodovia a qualquer momento. É um trecho que precisa de uma duplicação urgente e fechamento de vários acessos que hoje existem a cada 100 metros praticamente. Já no trecho de serra, Santo Amaro da Imperatriz, Águas Mornas, Rancho Queimado, o motorista tem que reduzir a velocidade nas curvas íngremes, tem que dar espaço para os veículos de carga que têm mais dificuldades em subir a serra e descer a serra, e principalmente com pista molhada, o motorista tem que reduzir a velocidade, frear na reta, jamais deixar para frear durante a curva, porque isso daí é um convite para rodar e sair de pista, que é um tipo de acidente muito comum em dias de chuva. Do dia 1º de janeiro até o dia 29 de junho, na BR-282, agora em 2025, foram registrados 283 acidentes, 370 feridos. Então, imagine só, desses 283 acidentes, há mais de uma pessoa ferida por acidente em média, evidentemente, e 15 mortos só em 2025. Em todo o ano de 2024, foram 39 mortos na BR-282, lembrando, no trecho da Grande Florianópolis, que compreende do quilômetro 0 em Florianópolis, o início da BR-282, chamada de Via Expressa, nesse pedacinho na capital, até Alfredo Wagner. Só nesse pedaço, todo esse tanto, 283 acidentes. Aí o inspetor Adriano Fiamoncini, ele também destacou que, além da responsabilidade dos condutores, o governo precisa ter mais atenção com a BR-282. E temos também a questão do investimento. Nós precisamos que a BR-282 tenha mais investimento, com mais terceiras faixas, duplicação, quem sabe daqui a alguns anos, porque é a principal ligação do oeste do estado, do Planalto Serrano, com a capital. Então, essa rodovia precisa, sim, de maior atenção por parte do governo federal na forma de investimentos. Aí está, portanto, mais uma autoridade, um especialista em trânsito, fazendo um apelo às autoridades por mais terceiras faixas, por uma terceira faixa, por que não, ao longo da BR-282, na região da Grande Florianópolis. Uma medida que pode, na prática, salvar vidas. Não é aquela coisa, e se, indiretamente. Não, diretamente é algo que pode salvar vidas. Vidas que foram ceifadas nos últimos 9 dias, 6 ao todo, fora os feridos, isso sem contar os prejuízos psicológicos e os traumas a quem participou, esteve envolvido nesses acidentes. Fernando? Muito bom, Kaique Guede. Boa reflexão, Kaique. A gente sempre vai falar 282, sempre vai ter espaço, porque é algo surreal que acontece aí. Uma das principais rodovias do país, uma das mais antigas, corta o nosso estado, do litoral ao oeste, e simplesmente é isso. Vamos fazer um projeto, um dia sai, vamos discutir terceira faixa quando a rodovia já deveria estar duplicada, e aí 6 mortes em poucos dias, em menos de 2 semanas. É muito triste. Kaique Guede, muito obrigado pela informação, continua acompanhando, o grande Kaique,
Relato difícil de fazer, né, Kaique? Duro, mas é importante. Nesse momento a gente tem que estar aqui, tem que estar inclusive onde tudo acontece, na 282, mostrando a realidade para o povo catarinense e usando esse espaço para cobrar, viu, Kaique? Esse teu microfone aí sempre será utilizado para cobrar uma solução para a nossa 282. Obrigado, viu, Kaique? Daqui a pouco a gente volta. O Kaique está na Continente, girando pela região metropolitana, região da Grande Florianópolis, com o microfone do SCC mostrando tudo o que acontece. Obrigado, Kaique. Vamos lá, atenção, Maria Esther já está aqui, está com uma imagem de balneário para me mostrar, hein, Maria? Balneário Camboriú, vamos dar uma olhadinha, Fernando? Tempo nublado, muita nebulosidade, chuviscos desde cedo e deve continuar assim, viu? A segunda-feira está começando mais emburrada aqui para o nosso litoral, pegando toda a faixa leste, desde lá de cima, região de Joinville até o sul do nosso estado, a gente tem esse tempo mais fechado hoje. Ali, pela região de Criciúma, podemos ter uma melhora, dá para dizer assim, mas hoje não tem jeito, viu? Hoje vai ficar mais emburrado mesmo e as temperaturas caindo ao longo do dia. Para hoje à noite, a gente tem um declínio acentuado nas temperaturas, informação que eu vou trazer com detalhes para vocês já na previsão do tempo. O final de semana foi de chuva, mas nem mesmo a chuva e o lodo foram capazes de tirar o brilho do rodeio do CTG Boca da Serra que aconteceu em Santa Amaro da Imperatriz. Maria Esther, a gente fez um jornal de lá na sexta-feira, mas você precisa ver a bagunça que estava lá. O povo todo assiste o SBT, é muito legal. E eu pude recordar um pouquinho, né, da minha A gente viu que você infância. até laçou lá, Fernando. Eu tentei laçar, porque só vale se pegar pelos chifres. Mas consegui matar um pouco a saudade dos rodeios. No domingo eu voltei lá, viu? Muita gente novamente. Aí no domingo o sol apareceu, Marister, e aí muita gente da Grande Florianópolis esteve por lá também. Pois é, e dessa vez nós mandamos Laércio Botega, que foi até lá para mostrar o quão família é esse tipo de evento. Vamos ver? De quinta a domingo, famílias circularam pelo CTG Boca da Serra para acompanhar o 20º Rodeio Nacional. E a paixão é tanta que teve gente literalmente dormindo por lá com toda a família. Foi o caso do David. O administrador de empresa trouxe toda a família. A gente conseguiu estar numa boa estrutura, a gente tem um bom local, a gente se preparou bem e está sendo uma ótima experiência. Estar aqui dentro é diferente. Sim. Passar os perrengues aqui dentro é diferente de só vir, né? Então, vir participar, pegar chuva, dormir, ficar à noite com barulho é totalmente diferente, mas é bom. Eu vou mostrar para você agora o trailer que o David ele alugou para trazer toda a família para dentro do rodeio. Vem junto, olha só. E ele é todo equipado, ou seja, aqui eles podem passar dias e dias no rodeio. Tem a cama, né? A cama, cabem 2 pessoas. E o curioso, tem uma aqui embaixo, ó. Olha só. Cabem também outras 2 pessoas aqui embaixo. Tem também a mesa, que é a mesa onde o pessoal faz toda a refeição, café, almoço, janta e quem sabe até joga um baralho para passar o tempo. Tem a pia com o fogão, né? Aqui para lavar louça, preparar todos os alimentos. E também tem o que não pode faltar, o banheiro. Vem junto. Deixa eu mostrar para vocês aqui. O banheiro. Ele é meio apertadinho, mas ele é compacto. Esse é o Guilherme e ele traz toda a família para curtir o rodeio. Não é a primeira vez, né, Guilherme, que você vem para cá. E quando vem, traz também um trailer, porque é para viver mesmo isso aqui tudo. Aqui a família é grande, né? Aqui é eu mais 3 filhos. E a mulher, tudo aí dentro aí, ó. É um caos bom. É dia de chuva assim mesmo, é uma luta, mas é gostoso, é bom. É uma vida assim, totalmente diferente. Esquecer o mundo lá e tu estás aqui dentro, aqui é outra paz. Desliga mesmo lá fora? Oh, desliga tudo. Aqui tu curte outro mundo, parece que estás vivendo outro país. Vem toda a família para cá. Como é que funciona essa questão de se organizar? Porque é todo mundo num espaço bem reduzido, né? Vários dias aqui. Como é que funciona? Olha, não vou dizer que é fácil, não é? Porque tem toda uma organização. É roupa de cama, mas a gente tem uma estrutura boa. A gente tem o reboque, que tem tudo. Nós temos tudo. A gente consegue
fazer as alimentações, nós temos o banheiro exclusivo, então é tranquilo. As tarefas são divididas? São divididas, sim. Alguns ficam cuidando das crianças, outros ficam preparando o lanche, o almoço, a janta. Isso, a gente se organiza, a gente tem uma equipe que ajuda no churrasco. Comer a gente come bastante aqui. Todo mundo tem que ajudar? Todo mundo ajuda. Se não ajudar, vai pro reino. Vai pro reino. Obrigado. Engana-se quem acha que as novas gerações não têm vez aqui. Aqui é um lugar bem legal, dá para andar de cavalo, eu faço vaca parada, é bem legal. E sabe o que não pode faltar num rodeio? Tá aqui, ó, churrasco. Esse aqui é o Marcos, ele sempre participa quando tem rodeio por aí. Não foi diferente aqui. E é você que é o responsável por deixar no ponto. O pessoal me deu essa tarefa aí, vamos tentar cumpri-la, né? Tarefa fácil ou difícil? Fácil, né? Tem vida muito mais difícil. Milhares de pessoas passaram pelo CTG Boca da Serra nos 4 dias, acompanhando as competições e boa música. Eita, Marister! Que delícia! CTG Boca da Serra. O Fernando gosta, tava cantando aqui o churrasco, bom chimarrão. É 2 pra lá e 2 pra cá, Marister. O resto é história. Muito bem, que delícia. Mais um aí com a cobertura especial aqui do SCC SBT. Muito bom. Vamos seguir, depois do rodeio, ó, muita gente acabou participando das provas do rodeio. Então, vamos entrar nessa pegada? Vem aí o esporte com a Angélica Varaschini. Valeu, Fernando, Maria. Olá para você que está em casa. Bora falar de esportes agora aqui no SCC meio-dia, porque é segunda-feira e você sabe, segunda-feira é recheado de informação. E a gente começa falando do Mundial de Clubes, porque final de semana foi decisivo para os brasileiros. Um classificou e o Flamengo enfrentou uma pedreira. A gente sabia que seria difícil, né? É complicado, um adversário muito difícil pela frente, o Flamengo até tentou, mas não deu, né? E com a derrota contra o Palmeiras, o Botafogo demitiu o técnico Renato Paiva e agora o clube busca um novo comandante. O Botafogo que foi bem, que surpreendeu no Mundial de Clubes, mas agora com a demissão, o Botafogo vai ter que procurar um novo técnico no decorrer do Campeonato Brasileiro. Mas então, bora ver como estão os confrontos até agora no Mundial, porque tem o Fluminense hoje que joga também para ver se classifica para as quartas de final. O Paris Saint-Germain, o PSG, venceu o Inter Miami e vai enfrentar o Bayern de Munique, que venceu do Flamengo. Então, Paris e Bayern no confronto das quartas de final. O Fluminense, cadê o Fluminense? O Fluminense está aqui, ó. Joga hoje contra a Inter de Milão. Resultado que vai levar, se vencer, ó, classifica o Fluminense. Mas claro que isso vai depender muito de como vai o Fluminense em campo. O Palmeiras, que venceu o Botafogo, vai enfrentar o Chelsea. Tá bom ou não pra você? Como é que fica essa situação, né? Ainda tem Borussia e Monterrey, que jogam hoje, e também Real Madrid e Juventus, que jogam hoje também. Hoje não, jogam no decorrer da semana pelo Mundial de Clubes pra gente já chegar o quanto mais pertinho aqui pra ver quem vai na final. Tomara que o Palmeiras passe dessa fase, é difícil, mas a gente vai ficar torcendo, e que o Fluminense vença a Inter, vice-campeã da Champions League. Vamos ver como é que vai ser essa situação, a gente vai ficar acompanhando tudo e traz todos os detalhes aqui pra vocês no SCC Esporte. Mas agora, bora falar dos catarinenses, porque teve jogo no final de semana pela Série B. O Avaí, que jogou na sexta-feira contra o Criciúma, levou a melhor no encontro entre catarinenses lá no sul do estado e venceu por 2-1. Já a Chape não se deu muito bem no encontro entre os verdões. Olha só como foi o jogo da Chapecoense. Jogando em casa não deu para o Verdão. Então, bora ver como é que fica a tabela de classificação com os catarinenses na Série B. O Avaí, com a vitória em cima do Criciúma, tá aqui, ó, no lugar que todo mundo quer estar, no lugar mais desejado. O G4 é o quarto, o último da zona de classificação, com 23 pontos. E o Avaí vai ter que torcer contra o Cuiabá, que joga hoje contra o Botafogo de São Paulo. Cuiabá tem 21 pontos. Se vencer
ultrapassa o Avaí. Por isso que a torcida aqui é para o Cuiabá perder para o Avaí continuar no G4. Importante aí essa vitória do técnico Jair Ventura. A Chapecoense está aqui, a 10ª colocada com 19 pontos. E o Criciúma tá aqui, ó, nessa que é a zona incômoda que a gente fala, né? Pertinho do Z4, é o 15º colocado com 16 pontos, 2 pontos apenas do primeiro dentro da zona de rebaixamento, que é o Amazonas, com 14 pontos. Por isso a importância aí do Criciúma ir mais longe nessa competição, sair desse lado, né? A gente gosta de falar desse lado aqui da tabela de classificação, principalmente aqui no G4, que foi onde o Avaí conseguiu entrar depois dessa vitória contra o Criciúma. E é assim que está a tabela de classificação da Série B do Campeonato Brasileiro com os nossos catarinenses. E pela Série C, como é que está a Série C? O Figueirense entrou em campo neste domingo. E para o torcedor alvinegro, passam-se os anos, os jogadores, os técnicos, mas o roteiro no final, ó, é sempre o mesmo, o torcedor já sabe. Isso o Figueirense, já o Brusque entra em campo hoje no fechamento da 10ª rodada da Série B. O Brusque joga fora de casa contra o Floresta às 16h no Domingão, no estádio Domingão. Esse é o confronto, Floresta e Brusque. Amanhã a gente passa a tabela de classificação da Série C depois desse jogo do Brusque. Tomara que o Brusque se saia bem fora de casa. Assim, os confrontos que foram neste final de semana, é muito futebol, né? Final de semana, a volta, né, da Série C, que estava parada, e o Figueirense, que infelizmente não conseguiu um bom resultado dentro de casa. Isso pelo futebol. E na 4ª divisão do futebol nacional, apenas o Marcílio Dias entrou em campo. Olha só, o Marinheiro ficou no empate por 1-1 fora de casa contra o Azures. E nesta segunda-feira, então, tem a saideira da 10ª rodada da Série D, no confronto de vice-líder e líder do grupo A8. O Barra vai receber o Jeque às 19h na Arena Barra, isso pela Série D do Campeonato Brasileiro. Mas agora, vamos falar do que a gente vem falando durante toda a semana, ainda mais quando acontece aqui no Brasil. Foi quase, viu, gente? Foi quase. Mas os brasileiros não conseguiram o lugar mais alto do pódio na etapa de Saquarema da WSL. Mesmo não vencendo, os brazucas fizeram bonito. Quase, foi quase, ó. Foi por isso aqui, ainda mais, né, disputando em casa, em Saquarema. Há muito tempo que um estrangeiro não vencia etapa da WSL aqui no Brasil. Mas vale, né, todo o esforço e toda a representatividade que os brasileiros estão tendo na WSL. E claro que a gente vai ficar na torcida por aqui. O SCC Esporte de hoje vai ficando por aqui, mas amanhã a gente volta com muito mais informações. Agora, Maria Esther e Fernando Machado seguem na sua companhia aqui no SCC Meio-Dia. Até amanhã! Até amanhã, Angélica. A gente segue por aqui agora, 12h19. Em cerimônia oficial, na manhã desta segunda-feira, o governador Jorginho Melo lançou o maior programa de incentivo à pesca e à aquicultura do Brasil. O Thiago Pires acompanhou o evento e vai trazer as informações agora pra gente ao vivo. Thiaguinho, conta os detalhes. Oi, Maria. Pois é, o maior investimento já realizado para o setor, conforme você citou agora aí. É o programa Pescados SC. São 100 milhões de reais em investimentos para agricultura, financiamentos, para a iniciativa, aí também a intenção, né, da iniciativa é de beneficiar 1 milhão de pessoas. E aí envolve, claro, os pescadores, empresários, familiares e consumidores. Nós temos as imagens aí que foram feitas hoje pela manhã e nós acompanhamos, estava uma sessão bem lotada aqui na Casa da Agronômica, na Casa do Governador, muitas autoridades, pessoas ligadas à pesca que estavam também presentes, viu? A intenção entre os destaques aí deste programa é o Despesca Fácil, que vai distribuir kits e caminhões para facilitar a colheita do pescado, melhorando as condições de trabalho para eles, viu? Também um outro eixo é o Tilápia Forte SC, que vai fornecer aí matrizes geneticamente melhoradas e capacitar de 30 mil piscicultores
tratores. O Equipa Bem Pesca também foi lançado e vai investir 30 milhões na entrega de tratores, guinchos, equipamentos para cerca de 15 mil pescadores, viu? E claro que não poderia faltar a questão da segurança. Segundo o governador Jorginho Melo, vai ser distribuídos geolocalizadores para embarcações de pequenos portes, protegendo mais de 18 mil profissionais. Como ele disse, né? Hoje as embarcações maiores já têm todos esses sistemas de maior tecnologia, as menores não. E eles vão também distribuir esses geolocalizadores, que vai facilitar muito a vida deles. É claro que nós ouvimos o governador Jorginho Melo falando sobre esse maior investimento do país e, claro, o maior de Santa Catarina, quando se fala em relação a investimentos na pesca. Vamos ouvir. Primeira vez na história que a gente olha para a pesca, para o pescador artesanal de verdade. E para o industrial também, claro, por tabela, porque um processo puxa o outro. Nós vamos fazer um investimento de 100 milhões. E esse é um setor que gera emprego, gera renda, gera divisa, que nunca foi dado a importância que tem. Foi por isso que nós criamos uma secretaria, comemorando o Dia do Pescador e dizendo que nós vamos ir ao encontro deles. É uma atividade que a gente deu vida no nosso governo, deu vida. Um dos braços também desses investimentos é a questão da pesquisa. Em 2024 já foi feito esse edital de licitação e hoje foi assinado esta parceria para pesquisas em cima também de investimentos, conforme disse o Thiago Frigo, junto com a FAPESC, né, que vai tratar sobre a execução de pesquisas para principalmente a questão da... eu tenho só aqui, ó, robalo, tainha e burriquete. São as 3 espécies. É isso. A engorda dessas 3 espécies, eu tinha anotado aqui embaixo, eu estava perdido. A tainha, robalo e burriquete. Hoje a gente vê muitos investimentos nessa questão da aquicultura, né, Maria, e todos que nos assistem. Porque e cada vez mais terão investimentos nessa questão desse cultivo, né? E essa pesquisa que foi feita no ano passado vai contratar uma empresa que vai beneficiar e fazer com que mais pessoas tenham acesso a essas pesquisas e também a questão da aquicultura. Então, agora, a tainha, o robalo e o burriquete também entraram nessa questão. E aí o secretário, Thiago Frigo, também falou pra gente sobre essa importância desse maior investimento para a categoria. Muita gente feliz hoje aqui, viu? Vamos ouvir o secretário. O setor é muito importante para Santa Catarina, não só do ponto de vista econômico, mas também cultural, tradicional, da nossa tradição, da nossa cultura. E o governador Jorginho Melo está contemplando aí o setor da pesca e da aquicultura com investimentos em equipamentos e financiamento voltado para o setor da aquicultura e pesca para a gente possa desenvolver e continuar sendo líder nesse setor tão importante para Santa Catarina. Maria, tinham muitos pescadores artesanais, industriais, representantes, é claro, de muitas categorias, mas nós ouvimos o Aguinaldo Santos, que é o presidente do Sindicato dos Armadores e das Indústrias da Pesca de Itajaí e região. E a gente resolveu ouvi-lo, para, claro, em nome de todos os pescadores, da importância desse investimento que está chegando agora aqui no estado. A gente precisa disso. Santa Catarina é uma referência na pesca de todo o Brasil. Acho que nós precisamos disso, incentivando o pescador artesanal, industrial, as indústrias de Santa Catarina, que é muito importante. A nossa referência das exportações, nosso pescado cada vez mais sendo produzido no nosso estado e gerando riqueza e renda. Por isso, esse investimento é muito superior para que possamos cada vez mais ser a nossa grande pesca, seja no cenário internacional também. Maria, já que a gente está falando de pescado, de investimentos, não teve como não tocar no assunto da questão das cotas, né, em relação à pesca anilhada, à pesca de arrasto. É claro que a gente questionou, que a imprensa questionou o governador e com muita indignação ele falou sobre o assunto e por isso nós vamos colocar agora aí para você ouvir. Agora esse embargo, esse limite da pesca de arrasto, isso é um atentado contra Santa Catarina, isso é uma sacanagem contra Santa Catarina. Só o nosso estado, e quando você aperta eles não sabem dizer por quê. Mas por quê? Tem que ter um porquê na vida, tudo tem que ter um porquê. Você faz alguma coisa, tem que explicar por que está fazendo. Tanto é, hoje às 2 horas tem uma audiência de conciliação, porque nós fomos para a justiça, para não se conformar. Hoje, às 14 horas, nós temos uma audiência na Justiça Federal para a gente tentar uma conciliação, para que, se não deu para se entender politicamente e tecnicamente, é o único rabicho, o último fio de rabicho é a justiça que nós estamos indo.
Tá aí, Maria, você viu a indignação do governador Jorginho Mello, então hoje às 14 horas tem essa sessão, né, uma sessão de conciliamento aí que eles chamam, né, junto à Justiça Federal, é claro que nós vamos acompanhar e o portal SCC10 vai trazer todas as informações em cima disso. Mas é isso, e claro, enquanto a notícia positiva de 100 milhões, né, está acontecendo, não teve como não tocar neste assunto que está indignando muito, principalmente o setor da pesca aqui em Santa Catarina. Maria, é isso, 100 milhões, é muito investimento, equipamento, pesquisa, coisa boa chegando aí para esse setor que tanto sofre, né? A gente acompanha muito a luta de todos eles, mas agora um respiro e uma ajuda para quem sabe a próxima safra aí já consiga utilizar todos esses valores. Maria, volto com você. Muito bem, notícia boa aqui para o nosso estado. Obrigada, viu, Thiago Pires, pelas informações. Fernando Machado está chegando agora. Meio-dia e 26, o município de Itajaí preparou um pacote de investimentos em infraestrutura. É considerado, viu, gente, o maior da história, com recursos próprios. O anúncio foi feito nesta manhã e a repórter Cristiane Pinheiro esteve por lá, acompanhou todas as declarações e vai contar pra gente agora onde esses investimentos em infraestrutura serão aplicados. O povo quer saber, novas avenidas, novas ruas. O que a Prefeitura pretende realizar com esses investimentos próprios, hein, dona Cris Pinheiro? Oi, Fernando, voltamos para falar de coisa boa, né? Então, foi o anúncio, como você falou, do maior pacote de investimento em infraestrutura, em construção, em obras aqui da nossa cidade. A primeira parte, de acordo com o prefeito, viu? Vem mais coisa por aqui. Contou hoje, foi realizado hoje de manhã ali na Prefeitura, contou com a presença de vereadores, de servidores, de secretariado, da comunidade e também da imprensa. A gente estava por lá, o SBT estava por lá. Na oportunidade, o prefeito Robson Coelho anunciou um pacote de mais de R$1 bilhão em obras, construção e melhorias na cidade. Recursos próprios, como você falou, e também com parcerias. Vamos ouvir o que falou o prefeito Robson Coelho. De recursos próprios, através de economia, de gestão, de parcerias com o próprio governador do estado, de recursos de outorga onerosa, bastante fomentada em virtude da aprovação do plano diretor no ano passado, e outras parcerias que podem envolver também o próprio Banco Mundial. Então são recursos importantes para que a gente possa destravar a cidade de Itajaí, a cidade que mais cresce em termos de população em Santa Catarina, que é o estado que mais cresce em termos populacionais. Nós crescemos uma média de 4% ao ano, são mais de 10 mil pessoas vindo para Itajaí todos os anos. É importante a gente fazer a lição de casa, investir em mobilidade, investir em novas unidades educacionais, 3 novas escolas que nós estamos prevendo para esse ano. Fernando, de acordo com o prefeito, só para a Secretaria de Urbanismo vão ser destinados 670 milhões de reais para novas vias, binários, acessos e restauração de ruas. Destaque para a via perimetral, a via expressa portuária, que continua aí em construção, a nova ligação da BR-101 pelo acesso sul e o eixo viário Balneário Camboriú e Itajaí, que faz parte aí da obra do Promobis, de interligação de vários municípios aqui na região da Anfre. Só esse acesso está na ordem de 186 milhões de reais. Educação também vai receber investimento na ordem de 27 milhões de reais para a construção de pelo menos 3 novas escolas municipais. A última escola municipal erguida aqui no município, Fernando, foi em 2011. E tem muito mais vindo por aí. A gente com certeza vai divulgar aqui e no portal SCC10. Volto contigo. Muito obrigado. Cris Pinheiro, a informação ao vivo direto de Itajaí. Já estão abertas as inscrições para o Treinão Pernas Solidárias. Um evento onde pessoas com deficiência participam. Uma corrida de rua. A Emanuela Justino tem todos os detalhes pra gente. Como é que faz a inscrição? Quando que a corrida vai acontecer, hein, Manu?
Oi, Fernando. Boa tarde mais uma vez. Vai ser no próximo sábado em Cocal do Sul, bem na Praça Coberta, no centro da cidade. Vai acontecer no sábado, mas é necessário fazer as inscrições antes. A gente sabe que hoje muita gente já começa a correr, né? E essa atividade que cada vez mais tem pessoas adeptas, tem um pessoal que já corre mesmo. Então, por que não juntar a atividade física com um evento solidário, né? Que está sendo promovido pela APAI de Cocal do Sul. Então, crianças, adolescentes, os alunos que têm algum tipo de deficiência vão poder correr junto com atletas ou pessoas mesmo que não são atletas, mas que gostam dessa atividade, por meio então de um triciclo que é adaptado, bicicletas adaptadas, para promover um momento de diversão, de descontração. Então vai acontecer no próximo sábado. Quem tiver interesse pode fazer a inscrição e ter mais informações também pelo número de WhatsApp que é o DDD 48 99611 7473. Então a pessoa já faz a inscrição, é totalmente gratuita. O que eles pedem aí no momento da inscrição é um pacote de bolacha e essas bolachas vão ser encaminhadas à própria instituição da APAI de Cocal do Sul. Então essa já é a 4ª edição, o pessoal sai do centro da cidade, percorre ali o caminho, então proporciona esse momento de diversão para os alunos, né, que muitas das vezes não tem esse momento assim de atividade física. Então realmente é muito legal ver a parceria, como a gente vê aí nas imagens, o pessoal fica muito animado e também esses alunos. Só reforçando, então, vai ser no sábado, mas precisa fazer a inscrição antes. As 100 primeiras pessoas inscritas vão ganhar uma camiseta exclusiva, então justamente para incentivar o pessoal que já pratica atividade física ou que quer fazer essa atividade e também colaborar com esse evento, né, que já aos poucos já está se tornando tradicional no município de Cocal do Sul e recebe pessoas de outras cidades também. Então fica aí a dica, o treinão Pernas Solidárias que vai ser no próximo sábado. Volto contigo aí no estúdio. Emanuela Justino, muito obrigado pela informação. Que praça é essa que você está? A gente estava aqui no estúdio tentando descobrir, dona Emanuela. É em Criciúma mesmo? Eu chutei Nova Veneza. Ramon Kaminski falou Orleans. Não, eu estou em Praia Grande. Estamos aqui bem no centro de Praia Grande. Bonita essa pracinha, né? Olha só, tem a fonte ali, assim, uma pracinha bem bonitinha ali, tem a igreja. Nós viemos hoje aqui, inclusive nos próximos dias aí a gente vai preparar uma matéria justamente falando do turismo, né? Como é que ficou a questão aqui no município. A gente está aqui bem no centrinho de Praia Grande, agora está até vazio porque é horário do almoço, cidade pequena, então o pessoal foi para casa almoçar e a gente achou um cantinho bonitinho aqui para fazer os vivos. Muito bom. Lindo, bonitão esse cantinho que você achou. Obrigado, viu, dona Emanuela Justino? Está em Praia Grande, está no sul do estado, o microfone do SBT lá no sul. Obrigado, viu, Manu? Vem aí a previsão do tempo. Vamos ver como é que vai se comportar o tempo ao longo desta semana. A semana está começando com instabilidade aqui em Santa Catarina. Muitas nuvens e chuva entre a Grande Florianópolis e o norte do nosso estado, podendo ser mais intensa no Planalto Norte e no Litoral Norte. Já no Grande Oeste Catarinense, também região serrana, hoje já temos aberturas de sol ao longo da segunda-feira. Mas o destaque de hoje vai mesmo para o avanço de uma intensa massa de ar frio de origem polar que vai derrubar ainda mais as temperaturas. Então esse frio todo, gente, deve vir hoje com as mínimas à noite. Então olha só, o extremo oeste vai terminar a segunda-feira com 2 graus, muito frio. Oeste catarinense também tem mínima de 2, meio oeste também. Região serrana hoje já pode marcar 0 grau, muito frio por lá. 4 graus de mínima nessa segunda no Planalto Norte, 3 no Vale, 10 na região norte, região de Joinville. Grande Floripa deve terminar a segunda com 6 e sul do estado, região de Criciúma, mínima é de 2 graus. Agora amanhã o tempo já melhora em boa parte aqui do nosso estado. Do extremo oeste até o litoral sul, o sol predomina. Nas outras regiões, mais nebulosidade, principalmente na madrugada e na manhã da terça, com chance de chuva isolada entre o Planalto Norte e o litoral norte. Mas amanhã o sol também deve aparecer aí em todas as regiões ao longo do dia. E as temperaturas amanhã serão ainda mais baixas, então atenção ao frio. As mínimas podem chegar a menos 8 graus Celsius no Planalto Sul, com condição de geada do extremo oeste até o litoral sul, que é onde a gente tem esse tempo mais seco,
propício para geada. Joinville amanhã, máxima de 12 e mínima de 9 graus. Floripa também, ó, mínima de 9, máxima de 12. Blumenau já esfria um pouquinho mais, amanhã a mínima é de 8. Criciúma, atenção, sul do estado, mínima de 3 graus, não passa de 11, mesmo com sol. Chapecó, a mínima é de 0 e a máxima é de 10. E Lages, temperaturas negativas nessa terça, mínima de menos 1,5 e a máxima não passa de 9 graus. Muito frio para amanhã. Um outro destaque para essa terça é o vento sul, com rajadas entre 40 e 60 km por hora, mantendo o mar agitado, com ondas que podem atingir até 3,5 metros de altura no nosso litoral. Então, atenção também à atividade pesqueira, né, surfistas também, atenção porque o mar vai estar muito agitado a partir de amanhã aqui no nosso estado também. Previsão do tempo para vocês, Fernando Machado está chegando com outras notícias. Bom, agora nós vamos falar de um caso grave de denúncia envolvendo um padre suspeito de abuso sexual infantil em Lages, na Serra Catarinense. A família procurou a Rádio Clube de Lages, aqui do Grupo SCC, e em entrevista exclusiva ao nosso grupo, o Grupo de Comunicação SCC, ela colocou o caso envolvendo um menino de 13 anos de idade. Com toda a repercussão nesse final de semana, os fiéis fizeram um protesto durante a missa na paróquia em que esse padre atuava. A Suiane de Lis está comigo aqui com todas as informações, ela que acompanhou a apuração feita pela Rádio Clube e vai trazer para a gente novos detalhes deste processo. Lamentável, triste, mas que precisa ganhar a luz da sociedade, todas as informações precisam vir à tona agora, porque essa não é apenas uma investigação que vai acontecer nos corredores da igreja, nos bastidores da igreja, mas sim uma investigação criminal. Suiane, conta pra gente o que já se sabe até o momento. É isso mesmo, Fernando. Essa situação toda veio à tona, né? Depois que a família buscou a equipe da Rádio Clube de Lages, concedeu essa entrevista exclusiva ao Grupo SCC, relatando, então, que esse menino de 13 anos, a mãe e a irmã, relataram, né, tudo o que teria acontecido na última segunda-feira, quando o menino saiu de casa, a princípio para auxiliar esse padre numa mudança na igreja. Ele saiu às 3 horas da tarde e só voltou às 10 horas da noite. A princípio, pelo padre ser amigo da família, a mãe disse que não desconfiou, mas depois notou a mudança no comportamento do filho e também ele procurou a irmã para contar tudo o que havia acontecido nesse dia. A gente vai conferir agora um trecho da entrevista concedida à Rádio Clube. Sim, ele estava bastante abalado. Aí, quando o padre estava ali conversando com o pai e com a mãe, ele falou: preciso falar contigo. Falei: fala, ele estava muito abalado. Ele falou: não, vou esperar ele sair primeiro, o padre, né? Falei: então tá bom. Aí a hora que o padre saiu, ele me chamou no quarto e falou que o padre tinha abusado dele. Aí foi que eu fiquei em choque, aí eu pensei: meu Deus, e agora? Aí eu não tava acreditando, até que ele foi lá e abaixou as calças dele e eu vi realmente que tava bem machucado. Ele começou a chorar. Ele falou: eu fui estrupado de novo, mano. Eu fui estrupado, o padre me estrupou. E agora, o que eu faço? Não conta pra ninguém. Eu fiquei: meu Deus do céu, o que eu faço? Eu fiquei assim, sem entender também. Aí eu pensei: não, ele tá mentindo, não é verdade. Aí foi que ele abaixou as calças dele e eu vi mesmo que tava bem machucado. Uhum. E depois das 5, esse padre convidou ele pra ir pra casa ao lado, que é onde o padre mora, pra tomar um suco, alguma coisa, que tinha mais caixas pra tirar da casa pra levar pra da igreja. Daí foi aí que ele deixou o celular dele em cima, quando ele foi pegar esse quarto, tinha escondido o celular. Daí meu filho achou que o celular dele é igual do padre. Quando ele ligou o celular, estava cheio de vídeos pornô do padre. Daí quando ele viu, ele já não viu mais nada. Quando ele acordou, ele já estava na cama, né? Eu estava na cama, daí o padre já estava abusando dele, né? E quando ele foi acordar mesmo, foi a hora que o padre deu um banho nele. Depois que ele fez tudo, ele deu um banho, arrumou, pegou uma cesta básica e trouxe de volta.
A família procurou a polícia, registrou o boletim de ocorrência também. Diversas mensagens trocadas, né, no celular do menino foram arquivadas a todo esse processo, que agora segue sendo investigado pela Polícia Civil, que dá continuidade às investigações e deve, então, ser encaminhado depois todo esse processo ao Ministério Público. O menino também realizou, né, o exame de corpo de delito e a família também havia solicitado uma medida protetiva contra o padre, já que ele teria tentado retornar ainda à casa da família para buscar o menino, mas o pedido foi negado pela juíza sob a justificativa de que ele não era parente próximo do menino. Além disso, também um vigário judicial da Diocese se manifestou em entrevista à Rádio Clube de Lages, informando que o padre já foi afastado da paróquia Nossa Senhora da Saúde, no bairro Guarujá, onde até então atuava. Vamos conferir. Além disso, também, em nota, a defesa da família se manifestou, justamente trazendo, né, toda essa situação, esclarecendo de que se trata um caso extremamente sensível, envolvendo denúncias gravíssimas contra um membro do clero que se solidarizam diante da dor da família e seus familiares, afirmando compromisso com a verdade. E toda forma de abuso sexual é inadmissível e a violência contra crianças é uma afronta à dignidade humana e deve ser combatida com o máximo rigor da lei. Colocam que o trabalho deve ser conduzido com responsabilidade, buscando garantir que os culpados sejam responsabilizados e que a vítima tenha sua integridade e dignidade resguardadas. Também o advogado de defesa do padre se manifestou por meio de nota, afirmando que esclarece que foi formalmente solicitado já o acesso aos autos do inquérito policial instaurado e que se encontra em fase ainda embrionária. Desde então, os advogados acompanham o desenrolar das investigações pautados no respeito à verdade dos fatos e ampla defesa. Ressaltam que o investigado está à disposição das autoridades e que a defesa tem colaborado integralmente com a Polícia Civil, confiando na seriedade da apuração conduzida pelos órgãos competentes. Ainda diante de todo esse caso, com a repercussão que esse caso teve, né, diante da comunidade, no último final de semana, no sábado, fiéis se manifestaram durante uma celebração, a missa na paróquia, né, Nossa Senhora da Saúde, no bairro Guarujá, onde o bispo diocesano esteve presidindo a celebração, e fiéis se manifestaram, protestando, pedindo por justiça, né, se solidarizando diante de toda essa situação que comoveu, sim, a comunidade e também toda a cidade de Lages, né, tem ganhado proporções até mesmo maiores além da cidade. A gente vai seguir, claro, acompanhando toda a investigação, todos os passos, tanto a investigação interna, que agora é feita a partir do afastamento do padre, né, que é provisório, a investigação interna da igreja, quanto, por outro lado, também a investigação um inquérito policial. Volto com vocês. Suiane de Lis. Vou para o norte do estado agora. Por lá, uma confusão tomou conta de uma igreja de Joinville. Tudo por conta de uma suposta traição por parte de um pastor. Se na Serra é o padre que estaria abusando de crianças, lá no norte, um pastor que está gerando confusão. O Luiz Felipe Melo está aqui e tem todas as informações para a gente. Ô Luiz, até a polícia foi acionada na igreja? Pois é, Fernando Machado, sim, a polícia militar foi chamada até essa igreja que fica no bairro Bom Retiro, próximo ali ao terminal norte aqui de Joinville, por conta dessa confusão. Bom, vamos lá. Tudo começou por conta de um vídeo que estaria circulando nas redes sociais de uma suposta traição por parte desse pastor. Esse vídeo então começou a circular nos WhatsApps de todas as pessoas da igreja, até que a igreja lançou nota antes do culto do último domingo, lançou nota na última sexta-feira. Eu vou pedir para a nossa produção colocar para a gente, que eu vou ler um trecho da nota. A igreja Imagem e Semelhança, com sede em Joinville, vem a público manifestar seu mais veementemente repúdio às publicações difamatórias e injuriosas que têm circulado em redes sociais nos últimos dias, as quais, de forma irresponsável e sem qualquer base factual, têm tentado atingir a honra e a dignidade do apóstolo. Nós borramos o nome do apóstolo, porém, nós temos já a resposta do apóstolo. Então, o nome do apóstolo é o Ailton da Silva Novaes. Bom, a nota segue e, no final da nota, conclamamos a todos os fiéis e a sociedade a não propagarem tais conteúdos, lembrando que a divulgação de informações falsas e difamatórias pode também ensejar responsabilização legal, a verdade prevalecerá. Bom, essa nota foi lançada na última sexta-feira. No último domingo, ontem, teve culto na igreja e alguns fiéis foram
cobrar o pastor dessa suposta traição. Vou pedir para a nossa produção colocar a NC1 para a gente, por favor, pessoal. Porque eu quase morri por causa da palavra de Deus. Eu quase morri pela palavra de Deus. Eu quase morri pela palavra de Deus. Eu quase morri pela palavra de Deus. Seu mentiroso. Mentiroso. Aqui no vídeo, deixa eu ver. Você tá pensando lá no meu. Nós temos a prova de ação. Nós temos a prova de ação. Logo então, essa cobrança por parte de alguns fiéis da igreja, outros fiéis que defendiam o pastor, começaram a discutir entre si e quase começaram a brigar. Nesse momento, o pastor então se defende durante o culto, até que os fiéis pedem para que o suposto vídeo seja colocado no telão da igreja. Vou pedir para a nossa produção colocar a NC2 para a gente. Pode colocar, produção. Deus deixou falar, irmão. Então bota o vídeo no telão, cara. Eu boto o pendrive aqui pra quem não quiser. Quem não pendrive também tá aqui, mano. Os irmãos, quem viu o vídeo? Quem viu o vídeo eu dando carona pra irmã? Pois é, após isso começou uma confusão entre os fiéis da igreja. Nós entramos em contato com a polícia militar que esteve no local. A polícia militar lançou nota agora há pouco para a gente, dizendo que havia uma confusão em uma igreja por volta das 19h30, por questões internas da congregação. A nota segue dizendo que, por 2 vezes, a polícia militar teve que intervir em briga que estava acontecendo dentro da igreja e também relatou que durante uma busca pessoal foi localizado na cintura de uma pistola, na cintura de um homem, uma pistola calibre 9mm com 3 carregadores, totalizando 52 munições. O suspeito alegou ser CAC e estava armado por questões de segurança devido a ameaças à sua esposa. O mesmo foi conduzido à central de polícia para devidas providências. Esse indivíduo que estava com essa arma não se sabe se tem relação alguma com o pastor ou não, acredita-se que não. Nós entramos em contato com a defesa do pastor, não nos respondeu, porém agora há pouco o pastor da igreja lançou um vídeo nas redes sociais e é isso que ele disse. Por favor, produção. Eu confesso para os irmãos que ontem eu ia no culto que estava acontecendo, eu ia confessar o meu pecado diante da igreja. Quando eu comecei a falar, enfim, algumas pessoas foram incitadas e acabou acontecendo um caos dentro da igreja, onde eu não pude confessar o meu pecado. Quero dizer para os irmãos que sim, eu adulterei, eu traí a minha esposa, eu pequei e cometi esse erro, esse grave erro. No nome de Jesus eu estou aqui para pedir perdão aos irmãos pelo meu pecado. Essa foi toda a confusão que aconteceu aqui em Joinville. Eu volto com vocês no estúdio. Muito obrigado, Luiz. Triste, né? Olha, neste final de semana teve o lançamento do Estação Inverno do Governo do Estado. Rodou! Santa Catarina é um case de sucesso o ano inteiro. E na estação mais fria, onde a neve já chegou em 2025, a expectativa é que entre os meses de junho e setembro, o estado receba mais de 1 milhão de turistas. E nós, esse ano, trabalhamos muito em promoção. Então, nós fizemos muitas capacitações ensinando agentes e operadores a vender o nosso estado da forma que ele deve ser vendido. De forma autêntica, original, honrando as nossas raízes, a nossa cultura, a nossa gastronomia, e é isso que a Estação de Inverno de 2025 vem se mostrar. E para a vida de mais pessoas e continuar garantindo a ampliação do turismo de Santa Catarina, o governo do estado lançou a 3ª edição do Estação Inverno. Um conjunto de estratégias para esse que está sendo considerado o melhor inverno de todos os tempos. O estado de Santa Catarina é o melhor estado do Brasil. É um estado que pula o Brasil. Um estado que você sai da praia e em 3 horas você está na neve.
Então não tem nenhum outro estado que tenha essas peculiaridades. É por isso que Santa Catarina é o que é. A região serrana conta com 18 municípios e o evento aconteceu em Lages, carinhosamente chamada de Princesinha da Serra. Mas as outras cidades estão cientes da responsabilidade que vão ter nesse programa. Bom Jardim da Serra hoje é uma cidade que tem um turismo sustentável. Hoje o clima, a temperatura e as paisagens nossas, que nós temos ponto turístico, nós que levou essa certificação muito importante para Bom Jardim, principalmente para a Serra Catarinense. Todos os municípios da Serra Catarinense hoje vem despontando aí no cenário turístico e a gente, enquanto ali um segundo maior município da Serra, tem que ajudar todos eles. Um evento como esse, principalmente com a presença do governador, do prefeito Topázio, ele engrandece muito a nossa região e mostra a oportunidade de todo o potencial que a região serrana tem. Todas as forças de segurança do estado também participaram do lançamento, pois um dos objetivos é garantir a segurança dos turistas. E olha só que legal, a maior representatividade feminina nas prefeituras é na região da Serra Catarinense. Quando eu fiz essa pergunta, todas falaram, sim, elas estão aqui agora com a gente. Olha só, a prefeita Carmen Zanotto de Lages, a Tainara Reitz, que é prefeita de São José do Cerrito, Lúcia Ortiz, que é prefeita de Correia Pinto, a Helena Childe de Oliveira, prefeita de Bom Retiro, e a Cristiane Muniz Pagani, que é prefeita de Urupema. O governador já fez isso no ano passado e está fazendo isso neste ano, que é o lançamento da nossa estação inverno, e estar aqui com as meninas é maravilhoso, porque nós temos um colegiado dos 18 prefeitos e prefeitas absolutamente unidos, que nós acreditamos no crescimento e desenvolvimento da nossa região como um todo. Prefeita Tainara, vocês conversam muito sobre a questão agora de inverno, de receber turistas. Como é que é o programa entre vocês, o diálogo entre vocês? A gente sempre menciona que se a Serra cresce, cresce todo mundo junto. E eu tenho muito orgulho de conseguir estar com essas mulheres, com todos os 18 municípios. A gente está caminhando a passos largos, né, com o apoio do governo do estado. Então tem tudo para o nosso turismo ser um sucesso. E o lançamento, parabenizo a prefeita Carmen, com certeza vai agregar muito para o turismo, né, da nossa região como um todo. Prefeita Lúcia, Correia Pinto está bem preparado? Totalmente, e apoiando. Somos apoiadores, somos irmanados. Nós, principalmente, né? As mulheres estão irmanadas. Prefeita Helena, Bom Retiro é o cartão ali, né, de entrada, né? Como é que está a cidade também? Bom Retiro, portal da Serra Catarinense, que recebe e acolhe todos os outros municípios da Serra. Estamos vivendo um momento único e especial na Serra, com as prefeitas, com todos os prefeitos unidos. A cidade mais fria fica onde, hein? Alguém pode me dizer, não? É Urupema, né, prefeita Cristiane? Sim, é um prazer muito grande ser a prefeita da capital nacional do frio, e ao lado dessas incríveis mulheres, a gente com certeza vai fazer a diferença. Eu sempre falo que a Serra Catarinense vive hoje um marco, né? O olhar do nosso governador pela nossa serra. O prefeito de Florianópolis e presidente da FECAM, Federação de Consórcios, Associações e Municípios de Santa Catarina, Topázio Neto, também esteve presente. Afinal, quem mora na capital ou é manezinho, também adora subir a serra. O manezinho e o morador do litoral de Santa Catarina, na época do inverno, que ele mais quer passar frio. Então, quando ele encontra essa infraestrutura que os municípios da Serra conseguem entregar, com pousadas, com hotéis, com bons restaurantes, com atrações durante a temporada de inverno, o pessoal sobe a serra e vem aproveitar. O estado de Santa Catarina é diferenciado. Tem praia, neve, com cenários perfeitos para uma boa novela. E não é que isso vai acontecer mesmo. A TVI de Portugal anunciou na Europa uma novela que será gravada uma parte nos Açores e a outra em Santa Catarina. E o nome não poderia ser melhor. Terra Forte, uma nova novela, foi gravada entre a Ilha dos Açores e o estado brasileiro de Santa Catarina e promete prender milhares de telespectadores aos ecrãs. Terra Forte, se é, o convite está feito e de uma forma bem especial. Vem a Serra! Viva a Serra, Roberto Azevedo, bom dia. Bom dia, viva a Serra. Olha, é um trabalho bastante interessante e realmente esse olhar para onde faz frio e onde tem um turismo de inverno é importantíssimo para Santa Catarina, que é um estado de várias atrações, como nós vamos repetir isso
daqui para frente, na história, na eternidade, que Santa Catarina tem essa diversidade climática, população maravilhosa. Tem que receber bem mesmo, tem que fazer isso. Boa. Bolsonaro pede para que o eleitor mire em deputados federais, senadores, agora para as eleições, enquanto admite não estar na presidência a partir de 2027, meu caro Roberto. Pois é, mais uma manifestação feita na Avenida Paulista, em São Paulo, chamada pelo pastor Silas Malafaia, e desta vez Bolsonaro foi enfático. Mas vamos deixar o SBT Brasil nos mostrar isso aí. O ato se concentrou perto do MASP, na Avenida Paulista, e reuniu aliados do ex-presidente, como o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que elogiou Jair Bolsonaro, fez críticas ao governo federal e ainda falou sobre as próximas eleições presidenciais. O Brasil não aguenta mais o governo gastador, o juro alto. Aguenta ou não aguenta? Quem paga essa conta do juro alto são vocês. E nós vamos dar essa resposta no ano que vem. Bolsonaro também destacou as eleições de 2026 no discurso aos apoiadores. Se vocês me derem, por ocasião das eleições do ano que vem, 50% da Câmara e 50% do Senado, eu mudo o destino do Brasil. E voltou a negar que houve tentativa de golpe após a derrota nas eleições de 2022. Crime pelo qual ele é acusado pela Procuradoria-Geral da República. Golpe se dá com forças armadas, com armamento, com o núcleo financeiro, com o núcleo político, com apoio de instituições, inclusive fora do Brasil. O senador Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente, falou em perseguição por parte do Supremo Tribunal Federal. As provas mostram, pai, que você é inocente e liberdade não se negocia. Nós vamos aceitar um processo manipulado com uma sentença que já está escrita muito antes do processo começar para condenar alvos pré-escolhidos. A anistia aos envolvidos no 8 de janeiro também foi citada, mas, diferentemente dos atos anteriores, ficou em segundo plano, enquanto o foco principal estava no julgamento de Bolsonaro no STF. A ação penal está na fase de apresentação das alegações finais, feitas pela defesa do ex-presidente e também dos outros 7 réus. Pois bem, vocês viram o cenário, o governador Jorginho Mello estava lá, também estava o governador de São Paulo, evidentemente, o anfitrião, Tarcísio de Freitas, o governador de Minas, Romeu Zema, que é do Novo, e o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, que é do PL. A questão é a seguinte, não estavam Ratinho Júnior, do Paraná, nem Ronaldo Caiado, do União Brasil, de Goiás. O importante de entender essa história é que o presidente, pela primeira vez, o ex-presidente Jair Bolsonaro, diz que o foco tem que ser eleger deputados federais e senadores e que ele não precisa estar na presidência para isso acontecer. Perdi o meu discurso, há quantos anos eu falo isso, de que as eleições mais importantes são aquelas legislativas e as pessoas não prestam atenção nisso. Agora, o ex-presidente faz esse gesto aí. Interessante, Fernando, é que ele e o governador Jorginho Mello se encontraram lá em São Paulo, tem fotos dos dois abraçados, e evidentemente não deu tempo para falar do assunto Carlos Bolsonaro, que é o indicado pelo ex-presidente para concorrer ao Senado em Santa Catarina. Perfeito. Vamos lá, mais um assunto para fechar, Roberto? Rapidamente, Santa Catarina ganha hoje uma vara estadual de organizações criminosas. O que pretende? Tem até a foto aqui do Corregedor-Geral de Justiça, Luiz Fernando Forneroli, que é desembargador, que é o Corregedor-Geral, é aquele que faz a avaliação do desempenho da Justiça no Estado. E o mais importante nesse processo, essa instalação da vara estadual de organizações criminosas visa dar anonimato aos magistrados, entenderam? Os magistrados poderão julgar aqueles casos mais escabrosos e vão ter a proteção, não vão aparecer. Isso é uma medida de segurança, é adotada em alguns outros países do mundo, quando a gente nota a vilania
e a violência desses grupos criminosos, tem que proteger o magistrado também. Obrigado, Roberto. Tem mais dele em sc10.com.br. E na próxima segunda, dia 7, estreia As Filhas da Senhora Garcia. Até onde você iria? Por quem mais ama? Ela vai até o fim. As Filhas da Senhora Garcia. Nas noites do SBT. Estamos de volta com o SCC Meio-Dia desta segunda-feira e Laerte Botega foi conferir a turnê do Dave Leonardo neste final de semana e mostra os detalhes pra gente. O evangelista Dave Leonardo retornou para Santa Catarina com 2 apresentações da turnê antes e depois, em São José e em Balneário Camboriú. Centenas de pessoas foram assistir. Vanessa foi uma delas. A analista contábil começou a acompanhar Dave de um ano para cá. Diariamente, porque as mensagens dele tocaram profundamente dentro de mim. Dave Leonardo é o evangelista mais seguido do mundo na internet, com mais de 10 milhões de seguidores. A clareza nas palavras é o que atrai cada vez mais pessoas. É uma forma que a gente entende, né, o que ele está passando e muito verdadeira também. Alguns acompanham pela internet, outros pela televisão. É o caso desse casal que acompanha Dave Leonardo todas as manhãs no Bom Dia Esperança, às 7h30 no SBT. Começa um dia diferente, né? O cara recebeu uma mensagem, às vezes o cara acorda meio desmotivado. A gente vê uma mensagem que faz o dia ser diferente, né? Todo mundo precisa, né, de uma mensagem positiva quando a gente acorda. Não só anônimos acompanham Dave Leonardo, famosos também. É o caso do ator Thomas Costa, que esteve presente em Balneário Camboriú e já assistiu o palestrante algumas vezes. Porque o Dave tem uma mensagem muito poderosa e o meu propósito, eu acredito que se conecta muito com o propósito dele, que é de evangelizar as pessoas, de passar a palavra para o próximo. Na turnê Antes e Depois, o escritor compartilha reflexões sobre fé, propósito e crescimento pessoal, tudo com o objetivo de inspirar uma transformação espiritual na vida das pessoas. Só que esse Antes e Depois, ele trata de algo muito mais profundo, né? Uma transformação externa, uma transformação interna e que, obviamente, também transcende para o exterior. E tudo de forma leve. As pessoas não estão acostumadas, às vezes, porque criam uma expectativa que para ouvir sobre Jesus precisa ser pesado. E, pelo contrário, a gente se preocupa de falar de uma maneira leve que todos compreendam. Então, parece engraçado às vezes, e é mesmo, porque são coisas do nosso cotidiano, da nossa rotina, e que a palavra de Deus se aplica, mas é a forma leve, é uma maneira que todo mundo compreende e consegue entender aquilo que está sendo falado. E amanhã, no A Tarde é Nossa, a gente tem uma entrevista exclusiva que o Laércio fez com o Dave Leonardo, comprido, um bate-papo bem gostoso para vocês acompanharem. Amanhã, no A Tarde é Nossa. E vocês sabem que hoje, aqui na nossa programação, depois do A Tarde é Nossa, lá no finzinho da tarde, tem o Tá Na Hora Santa Catarina. A Júlia Matos tem um convite para vocês. Oi, oi, meu povo do SCC Meio-Dia, Fernando Machado, Maria Esther, estou passando por aqui para fazer aquele convite. Segunda-feira começou, a semana está começando agitada com as melhores informações de Santa Catarina aqui no nosso Tá Na Hora. A gente sabe que tudo que repercutiu no final de semana e as notícias dessa segunda-feira estarão aqui. Então, para você que está em casa, fica o convite. Às 18h30, eu, Júlia Matos e meu querido Cleiton Ramos te esperamos com o melhor da informação. É só aqui no Tá Na Hora Santa Catarina. Fica o convite. Coisa boa, Júlia Matos e Cleiton Ramos no Tá Na Hora. Maria, toda a equipe aqui, você de casa, muito obrigado pela parceria nesta segunda-feira. O Meio-Dia volta amanhã, 11 em ponto, você não pode perder. Cuide-se e até lá. E hoje, no A Tarde é Nossa, tem previsão dos signos agora para julho, hein? Então, fique com a gente, Henrique Zambelli está chegando daqui a pouquinho, ao vivo com a gente no A Tarde é Nossa, Fernando. Cuida lá como é que tá meu signo. Tchau, gente!